não será tão cedo, pelo menos no próximo mês. Credo, cara. Não sei. Aí o Thiago mandou ali, ó. Próximo forrada, vestes camisola do Porto, Daniel. Eu levo-te. Aí sim, Thiago. Eu também sou favorável. Já tá usando azul, né? Então... Tiago, então compra-me a camisola que eu visto. Tenho problemas com isso, meu. O quê? Foda-se. Eu gosto mais de futebol do que... Você gosta eu digo do isto, quê? meu Deus. Não, ele Gosto já mais do falou, futebol, Thiago. Agora já era. Futebol do que do Benfica. Thiago, Tenho você problemas tem uma nenhuns. missão. Levar a camisa para este homem. André, você ouviu o que ele falou olha, aqui? Ainda estou a decidir se vou ver o jogo do Porto com ele até. Este domingo. Olha, o André até desconectou aqui. Ele ficou nervoso. O que aconteceu? O Thiago Desculpa. simplesmente falou assim, ó. Próximo forrada, veste camisa do Porto, Daniel. Eu levo-te. Aí o Daniel falou, pode trazer. Que eu visto. Bota para cá camisas de futebol. Isso é que se quer. Que é para eu montar depois o meu próximo setup. É pra ele sentir o gostinho que é ser um time copeiro, né, Thiago? Já viram o que é eu queimar a camisola do Porto em direto? Oh, aí você mandou, cara. Aí você mandou. Aí você mandou o que? Só cuidado não pegar fogo no seu escritório, que é todo de madeira, tá? Então, cuidado. É bom você fazer em um ambiente aberto, a gente programa certinho isso aí. Ia estar tanto tripeiro a regar pragas em direto, que não sei se aquilo pegava. Morri aqui queimado. Não, é melhor não. Não, mas manda a camisola. Eu não tenho problemas com isso, vocês é que têm. Eu não tenho também não, cara. Eu tenho a camisa do Inter, já fiz forrado vestindo a camisa do Inter, camisa do Cruzeiro. É que eu não tenho outras camisas, né? Senão usava também. Eu só uso do Flamengo. Não tem. Ah, sai pra lá, cara. Eu tenho certeza que tem uma camisa do Goiás aí. Tem não. Do Atlético Goianiense. Não, tem não. Que é isso, cara. Você tá bravo demais, cara. Não, tenho que ter cuidado só para não fazer aqui a publicidade, ó, Beto. É, se você erguer um pouquinho... Mas essa camisa é a mais bonita da história, pô. Essa camisa aí é bonito. sacanagem. Mas por acaso é muito bonita. É pena o patrocínio. Até porque a gente tá falando aqui... A gente tá falando aqui 40 forradas e realmente a gente não tá falando nada da Betfair. Eu fui varrido ontem no chileno e ainda não me devolveram o dinheiro. Então, deixa-me falar mal. É duro. Bom, mas podemos começar oficialmente, então? Sim, senhor. Então, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do querido e amado Forrada Podcast. Episódio número 40, tá? Episódio número 40. Espero que todos vocês que estão aí assistindo a gente, essas 30 pessoas que já estão por aí, já deixem um like, que o People já mandou ali, ó, carrega no like, então carreguem no like aí, se inscrevam no canal, ativem a notificação e muito obrigado aí, né, por esses 40 episódios, cara. Ficamos muito satisfeitos e felizes aí. Da minha parte, tá sendo sempre muito bom fazer o Forrada com vocês. Diga lá. Da minha parte também. Da sua parte também? E da Da sua minha parte? também. Hoje acabei em gringo só para avisar o Tiago. Ó, Tiago, eu hoje não perdi dinheiro. Né? Tenho estado aqui ao meu lado e tenho levado uma chacina. Às vezes o trade pode ser duro com o gajo, né? Eu hoje não Se for pra começar a falar sobre isso, vamos deixar pra lá. Hoje foi ruim? Porque hoje foi, nossa senhora. Hoje foi capenga? Foi gol. Saiu gol de não sei da onde. Como é que você leva 4 gols no AFC Sub-23? Meu Deus. Mas também vai fazer lá também, é um viciado do caralho. Não, você tá volumando, né? Se você sabe trabalhar, se você, né, tem que volumar tudo. Se eu tivesse Eu não sei trabalhar, quem não sabe é os jogadores, né? São os jogadores. Você tem um ponto. Se eu tivesse ido durante o dia, eu fazia, na boa. Eu hoje, inclusive, gravei um conteúdo pra dentro do Alpha Plus lá, um conteúdo em blind, tá? Fiz uma aula lá de mais de 1 hora. Mais de 1 hora não, deu uns 50 minutos mais ou menos, explicando como que é a minha estratégia trabalhando em blind. Semana que vem eu devo disponibilizar. Aproveitando essa linha de submundos, né, André? Eu tava trabalhando hoje também nesse submundo, gravando conteúdo, velho. Mas lá deu bom, não tomei head, então tá ótimo. Não durante o vídeo, né? Depois do vídeo eu tomei uns head, mas tudo bem, vida que segue. E ninguém precisa de saber, somente no vídeo que tu quiser. Sim, eu posso falar só a parte que me interessa, certo? Não preciso falar sobre 100% tudo. E bom, o tema do Forrada de hoje foi uma sugestão de um jovem lá da comunidade Alpha, que a gente pediu sugestões de temas, né, pra gente trazer aqui
pra dentro do Forrada Podcast e algumas pessoas mandaram. Então, se você tem uma sugestão, manda aí no chat, no comentário, enfim, no meu Instagram, fica à vontade. Manda aí onde você tiver interesse que a gente fala sobre o assunto. E o tema que ele mandou, eu vou ler exatamente como ele falou. O porquê de comparação de traders e o porquê depois da consistência, os entraves que existem em cada um, tá? Então a gente vai falar bastante sobre essa questão de comparar resultados ou não e principalmente responder uma pergunta que é sempre muito recorrente, né? Que é, qual que é o lucro ideal? Por que você deve fazer X% e não Y%? E seguindo nessa linha, já tem uma interação no chat aqui. E, primeiramente, né, dá uma boa noite aí pro Arthur, pro Amauri, que tá aí, ó, o Manuel, o Sir Hatmit, que tá aí sempre também. Que inclusive falou que o Daniel vai usar a camisa pra festejar a vitória do Vilas Boas. Beleza? O Lucas, que deu boa noite aí, o Sérgio também. E o Ferreira. Salve Ferreira e deixa o like. Isso aí. E aí o Regis, ele já fez uma questão que é já entrando no tema, né? Renan é demais. Eu acho que ele me chamou de demais. Obrigado, Regis, se você falou que eu sou demais. 5% tá bom pra quem tá começando no Under Limit? André, o que você acha? Depende. Depende do quê? Depende das suas abordagens, do jeito que você tá fazendo e tal, porque pode aumentar ou pode ser muito ou pode ser pouco. 5% é... Então depende do jeito que você tá fazendo. Você sabe o que você tá fazendo. Se vale a pena esse 5%, se tá em EV+, o que vale é o EV+. Se é 5%, 10, 15 ou 20, aí tem que ser avaliado. Ele mandou ali, né? Ele complementou. É 5% por tempo de jogo. Então 5% no HT, 5% no FT, né? Só pra dar uma contextualizada. O que você acha, Depende. Daniel? Depende, se ele faz 2 ou 3 entradas, se fazes tipo 3 entradas e bem curtinhas, eu digo-te que sim. Se não, acho muito curto, pá, porque a própria aleatoriedade do jogo é difícil de... É possível, ok? É possível. Mas limite eu acho que é muito difícil no longo prazo ser lucrativo com 5% de média no back under limite. Vamos supor que tu só entras na única queda que existe do jogador no chão. No princípio tem muito a ver mais. Depende como é que tu entras no mercado. Agora, se tu estás ali 45 minutos a trabalhar cada tempo, gosto da avaliação por tempo, ok? O Renan discorda, mas para mim faz mais sentido por tempo do que por mercado, ok? Acho que fazes bem essa análise. Mas, pá, eu acho curto. Eu acho que é bem perigoso, ok? Depende do que é que faz. Assim, em linhas gerais eu vou dar alguns exemplos aqui, Regis, que pra você pode fazer sentido ou não, daí você pode mandar aí no chat. Imagina um cenário que você tá sendo extremamente seletivo, você faz ali 2 entradas, 3 entradas por jogo, por tempo, né, vamos dizer assim, que é 5% por tempo. Meio que pouco importa se você teve um lucro de 5% na média ou 7%, o que interessa é essas entradas isoladamente, se elas tiveram valor ou não. Se você, por exemplo, você completou ali, né? Você falou, por enquanto, só bola morta. Não em zona de ataque. Ou seja, você tá fazendo 5% só em seta verde. Então é muito provável, a depender de como é essa seta verde, se tá tendo uma marcação pressão ou não, né? Mas é muito provável, pelo menos, que você esteja em EV+, porque você tá correndo um risco de tomar um gol que é baixo. Então imagina, você entrou ali 3 vezes e fez 5%, eu acho que você tá em EV+, nesse aspecto. Você tá entrando ali só em uma região de seta verde, né? A chance de você tomar um gol é bem baixa nesse tipo de entrada, na minha visão. Então assim, por enquanto só bola morta, não em zona de ataque. Cara, me parece um lucro razoável. O ponto principal, e até tem um jovem lá dentro do Alpha também, que ele chegou sem saber nem o que é back, o que é lei, o que é peso de dinheiro, e ele tá evoluindo numa velocidade gigantesca. O lucro dele tá um pouco acima disso, tá? Tá uns 7, 8% ali, salvo engano. E ele deve estar fazendo um trading muito parecido com o que você tá fazendo. Eu acho que tem valor, eu acho que é EV+. Só que como tudo na carreira, você parte de um princípio, né? Você parte de um começo. E aí esse começo pode ser 5% por mercado, não tem problema algum. E aí já entrando mais ainda, mais a fundo no tema,
Qual que é o lucro ideal? Eu vou vir aqui pra você, Regis, e falar que esse lucro é baixo? Não vou. Porque eu não sei exatamente como que você tá fazendo. Às vezes esse 5% que você tá fazendo é com extremo valor, sabe? Existem algumas entradas que você faz que vão te pagar 1% que tem um valor absurdo. Às vezes você ganha um tique e não tem valor nenhum. Às vezes você perde um tique e tem um valor extremo. Então, o lucro ideal, né, ele meio que não existe, já me antecipando ao tema, né? O lucro ideal, ele meio que não existe. Mas eu vejo vários mundos em que você, começando sendo extremamente seletivo, você consegue ganhar dinheiro com essa média de 5% de lucro. Seria 10% de lucro em um jogo, tá? Mas eu concordo com o que o Daniel disse. É curto, sabe? É um lucro esmiuçado demais. Então convém que você faça um volume nisso daí. Convém. Eu acho que você deve fazer uns 50, 100 Pode não ser, Renan. Lá está, daí. pode não ser. Se ele imagina que ele já disse aí que só está em bola na defesa, provavelmente. Pode não ser, imagina que ele só faz realmente o jogador no chão a morrer com a ambulância a entrar. Ok? Esse lucro pode ser assim um leve mais incrível, dependendo, não é? Sim. Depende. Mas é difícil ter esse. Mas assim, ter essa disciplina toda. Em linhas gerais, eu, se fosse você, volumaria isso, tá? Tipo assim, faz ali uns 50, 100 mercados pelo menos. Tá positivo? Excelente. O que você pode melhorar? É essa próxima etapa, né? Olha, acima de tudo, houve aqui o pessoal mais velho, para já. Eu acho que o pessoal mais novo não é ditadura, não tem opinião. Quando está a começar, vocês não têm opinião, na minha opinião. Tipo assim, uns meses, ok? E não vás à procura desses 10% também que nós estamos a dizer, ok? Senão vai dar merda. Continua no que você tá fazendo bem feito, que tá dando Continua a fazer o que tu estás a fazer, ok? Porque às vezes tu só não estás a saber ainda exponenciar a tua entrada. Às vezes uma mudançazinha de nada e isso já cresce bastante, ok? Foca-te no que estás a fazer, acima de tudo, na minha opinião, e tenta seres o melhor trader do mundo nesses tradezinhos que tu estás a fazer. E ele até disse, Daniel, ele falou ali, ó, entendi, meu volume é baixo ainda, anotando tudo, gravando tudo. Isso 10% por jogo em média, vamos volumar pra ver. A cada 10 jogos você faz uma stake. Se a cada 10 jogos você tomar um gol, você tá em EV nulo. Então a sua média tem que ser, a cada 10 jogos você não tomar nenhum gol. E aí você já tá com lucro, né, com valor esperado positivo no longo prazo. Mas já agora, quantos mercados e qual a porcentagem? Perdoa-me, não ponhas em valores, ok? Não queremos saber valores nenhum. Não, mas ele disse já, Daniel. Ele disse que o volume é baixo, mas... Mas o volume é baixo quanto? É que o volume... Eu gosto de números precisos, ok? Não, mas se o volume é baixo, não deve ser nem 100 mercados, né? Dá pra... Depende, é que às vezes o volume baixa ou alto para o pessoal mais novo. O cara acabou de chegar no trade, Daniel, ele tá começando no Under. Você acha que ele vai ter 100 mercados trabalhando assim? Não sei, porque não? Por que são 100 mercados? É uma semana. Pra você que é full time, o cara que é part-time é um mês. Ok. Posso dar uma dica pro cara, ver o canal do Priori. É um trade bem de boa, que ele entra em, tipo, não é bola morta, não sei se nem se ele tá, ele fica aqui de vez em quando. Bem de boa, só que não é bola morta, não é só bola morta, ele entra em algumas coisas, em quebras e tal, só que é um trade mais tranquilo, não é aquela loucura de pegar lá em cima, que muita gente faz. Não é aquele clica-clica danado, né, André? É um trade legal pra quem tá começando, tipo, o Regis aí, dar uma olhada, porque é um pouco não, mas ele vai explicando o que ele faz e tal, ele tá fazendo um desafio lá, fazendo as metas, é bem legal o canal dele, principalmente pra quem tá assim, o Regis, o pessoal lá, tem um rapaz lá do Alpha também. Então, bom. se você parar pra pensar friamente assim, eu acho que o ponto principal de qualquer estratégia é você saber o que você faz. E aparentemente, o Regis sabe o que ele faz. Ele tá sendo criterioso, ele tá sendo metódico, que é uma qualidade fantástica do trader. Pra mim, Renan, qual que é a principal qualidade de um trader? Na minha opinião, é ser metódico. É ser chato mesmo, ser criterioso no que tá fazendo. E se você sabe o que você faz, pra você ir evoluindo isso,
com outras ideias e outras abordagens, é ótimo. Aqui no meu canal, você citou o Priori, né? Aqui no meu canal também eu tenho mais de 30 vídeos operando na prática, mostrando ali o que eu tô fazendo. Eu tenho lives operando na prática, ó, há muito tempo, na época que eu ainda trabalhava match odds, clicando no under. Olha o trade que eu fazia naquela época. Então, dá pra você ir tirando vários insights de várias abordagens, né? Mas o ponto principal é ter a convicção no que você tá fazendo. Essa média de 10% por jogo, eu acho baixo. Mas é pra minha experiência atual. É pra mim. Eu acho que no longo prazo, você vai conseguir melhorar essa sua estratégia a ponto dessa média de 10%, cara, chegar em 15%, chegar em 20%. A hora que você perceber, você tá fazendo 30%, 40% por jogo. Porque 40% por jogo é um valor super aceitável, tá? Inclusive com stakes bem maiores, tá? Fazer ali 40% por jogo em média, cara, não é nenhum absurdo. Então, entenda o seu processo, sabe? E não busque forçar etapas. Ah, Renan, qual que é seu lucro percentual médio hoje? Cara, essa é uma resposta que, se eu falar, pode assustar algumas pessoas, porque para algumas pessoas pode ser muito, e pode falar para outras pessoas assim, nossa, só isso. Porque depende do quão agressivo você é, depende de como você tá trabalhando, né? Mas essa questão do Regis é muito boa e já dá um pontapé inicial muito top no tema, né? Dá um pontapé inicial muito top mesmo no tema do Forrada. E inclusive ali, ó, o Regis até mandou ali, ó, outros produtores de conteúdo, né? Como o Liug, eu mesmo, né? O Paulinho, o Volkov também, que começou a fazer um desafio também. Parece que agora os traders, né? Os traders, como que fala? Projetistas? Como que você chamou, André? Os engenheiros. Os traders engenheiros. Os traders engenheiros voltaram com tudo, velho. Tá tendo projeto que não acaba mais. De um monte de gente. Então, cara, aproveitem esse momento que tem muita gente produzindo conteúdo. Tem muita gente produzindo conteúdo de Under Limit. E acompanhem, tá? E acompanhem, porque o conteúdo com certeza vai ser de muito valor. Insights, né? Metodologias prontas você vai pegar? Não, mas você vai conseguir aprender, né? E evoluir com a opinião de cada trader ali. Certo? E bom, agora eu quero fazer uma pergunta para você, Daniel. Imagina um cenário... Hã? Não, já estava a ver o canal do Priori. Já estava a forçar aquilo tudo. Imagina um cenário hipotético, Daniel, que você estivesse ensinando um trader, que eu sei que você está ensinando, né? Não tô. E... Ué, não tá? Saber. Ué, eu achei que você tava... Eu já explico. Tá, já explica. Então, mas imagina um cenário hipotético que você tá ensinando um trader e você explicou pra ele alguns conceitos, algumas coisas que você acha que faz sentido pra ele replicar dentro do mercado, tá? E em cima desse conceito que você tá falando pra ele replicar dentro do mercado, você passa pra ele uma visão de lucro dessa determinada abordagem. Que seja 20% por tempo, 40% por jogo, por exemplo. Se ele fizer 60% ou se ele fizer 20%, qual que vai ser a sua reação perante com ele? Entendeu o cenário hipotético que eu tô falando? Eu vou dar os parabéns por ele não se agarrar um número e fazer o que deu para fazer. É essa a resposta que eu imaginei que você ia dar, cara. Porque eu acho que o foco principal dessa live aqui hoje tem que ser passar essa mensagem. Sabe? De tipo assim, não se agarre a um lucro percentual fixo. Se agarre às oportunidades que você tem. Né? Eu acho que isso é o ponto, assim, mais importante de tudo. Agora, se você fez 100% da stake, é um lucro bom, Daniel? Depende, meu. Depende. Não, se fizeres normal, 100% aleatoriamente. Se fizeres 100% de stake, deixar rolar uma posição e sofreste 20 contra-ataques do Bayern e mais 10 do Leverkusen e só não houve gol porque foram 5 bolas ao ferro, os 100% são uma porcaria. Opa, isso é tão aleatório e impreciso dizer isso. É uma responsabilidade. Se eu fizer uma aposta na Bet365, existe a probabilidade de eu a ganhar e a probabilidade de eu perder, e provavelmente vai ser uma aposta de valor esperado negativo, por isso
se você parar pra pensar friamente assim, existem algumas coisas que você pode fazer ao longo da sua carreira, né? Pra te auxiliar no desenvolvimento. Uma delas, inclusive, é de fato se comparar, né? Você se compara com outro trader e fala, cara, eu acho que eu também consigo. Eu acho que eu também posso fazer isso. André, você na sua carreira, você se comparou com muitos traders ao longo do tempo? A motivo de se foi bom ou ruim o trade, sim. A percentual de dinheiro, essas coisas, é muito difícil, mas eu acho que eu conseguia não me comparar. Mas se o trade foi bom, porque muita gente faz trade, pelo menos anual, igual, e eu se comparar com, tipo, peguei o gol, levei o gol, o pessoal levou, tomou e tal, sim, direto. Até pra ter uma noção se eu fiz merda ou não. Até Porque hoje, então. Você tá falando até tipo, hoje em dia isso. Eu pergunto direto pro Daniel. Eu falo, por que você levou esse gol? Por que você pegou esse gol? Eu pergunto pra ele. Ontem eu perguntei, anteontem. Então, assim, me compara. Eu não perguntou nada ontem, é mentira. Perguntei. Não perguntei. Ele nem lembra. Então, aí, se a idade chegou, não é culpa minha. Opa, pior que chegou antes de tivesse chegado. Mas eu perguntei, sim. Eu perguntei, foi o gol que você levou? Ah, não lembro qual gol que foi. Falei, por que você levou esse gol? Não, por causa disso. Então, mas eu tinha razão já agora ou não? Tinha razão. Então, pra você, o ponto principal da comparação até atualmente é exatamente você ter esse feedback ativo de, cara, por que você tomou? Por que você pegou esse gol? Por que eu tomei? Por que eu não peguei? Então essa comparação no aspecto de, cara, não sei se eu tava em EV+. Essa comparação técnica você faz até hoje, André? Faço até hoje. E por que você acha que ela é importante? Porque eu tenho noção que tem gente melhor que eu confio no trade da pessoa e que se ela tá naquela posição, provavelmente ela tá em EV+. E se ela tá em EV+, provavelmente, porque o Daniel erra, você erra, o pessoal lá erra. E aí o pessoal lá no Alpha é bom trabalhar, porque o pessoal levei esse e tal. Aí eu acho que o preço estava alto, eu acho que o preço estava baixo. E aí você vai se ver, né? Não, realmente eu tô num preço muito ruim, eu tô num preço muito bom. Eu peguei o gol, nem todo mundo levou. Falei, fiz merda. Ah, mas você pegou. Fiz merda. Foda-se se eu peguei, eu levei e fiz merda. Não interessa assim, se deu lucro ou não, né? Não, o interessa é se teve EV+, porque se eu fizer isso todas as vezes, eu vou me estrepar. Então, é porque eu confio no pessoal, lá do Alpha, em muita gente lá, e é por causa disso. Porque eu ainda me comparo. Agora, em outras partes e tal, não. E é curioso, André, porque isso que você falou é tipo assim, você até comentou, né? Ah, não interessa se eu peguei o gol e a maioria da galera que eu trabalho junto lá no Alpha. Só um negócio. Você lembra que eu saí um minutinho? Só um minutinho. Pode ir falando aí, já vou. Uhum. E aí, o ponto do André, né, que ele falou com relação à comparação e tudo mais, que ele se compara até hoje, ele ainda comentou, né, tipo assim, se eu peguei o gol, ou seja, se ele pegou o gol e fez um lucro de 100%, mas a maioria da galera que ele trabalha junto não pegou, provavelmente ele tava fazendo algo errado, né? Pode ser que ali tivesse alguma particularidade, que ele tivesse vendo EV+ em algo que a maioria da galera não tivesse vendo, mas o mais provável é que ele tivesse em EV- no longo prazo. E perceba que ele falou, dane-se se deu lucro, não é relevante se deu lucro. Ou seja, a comparação com outros traders, ela só é útil, e sempre vai ser útil na minha opinião, quando você tá querendo um feedback de algo técnico, não de algo percentual de lucro. E isso tem uma diferença sensível. O que você acha, Daniel, com relação a essa diferença entre... Bom, eu tô aqui comparando o meu trading técnico com outro trader, mas em nenhum momento eu tô comparando o PL. Eu não tô comparando o lucro percentual que fulano fez e que ciclano fez. Eu tô comparando tecnicamente. Por que eu peguei e por que eu tomei. É difícil, quer dizer,
eu acho que chegas a uma altura da tua carreira que consegues fazer bem essa distinção, mas no início é muito difícil porque o objetivo de toda a gente aqui é dinheiro. Ou a maioria, ou era, eu esta nova geração às vezes posso estar enganado. Mas o objetivo é dinheiro e isso houve uma altura da minha carreira que a mim me estagnou e atrapalhou. Você se comparar? Eu não era próprio, se calhar acabava por ser uma comparação, imagina, no grupo de trabalho onde eu estava, eu quando apareço lá, já tipo, havia alguns traders que já eram tipo dos melhores traders que existiam no mercado. Do nada, pessoas Outro nível, né? que só conheciam o nome e de repente eu apareço lá um ano depois, uma coisa assim, não sei, e está pessoal assim, muito lá para cima. Algum pessoal alavancado por VARs ou por coisas muito próprias que o mercado proporcionava antes, de chouriço e coisas assim. Podia ser, mas havia alguns traders assim que eram do mais top que há na Betfair. E como eu tinha um trabalho sempre muito técnico, eu percebia que tecnicamente não estava atrás. Só que eles tinham outras habilidades que eu não tinha. Sei lá, se calhar leitura de jogo, tipo se calhar assim, a comparação técnica que você fazia, você identificava que você estava num nível semelhante. Mas ou superior a alguns agora. Agora, tipo, como isto está... Eu digo que para mim o mais importante é técnico, ok? Mas isto é o que eu acho para a maioria das pessoas. Aquelas que são especiais não é. Ok? E havia algumas pessoas especiais e eu tentava utilizar bem, eles fazem estes valores, é possível eu também fazer. E eu acho que isso me boicotava, estás a entender? Só mais tarde, só bem uns 2 ou 3 anos depois é que eu comecei a chegar a patamares semelhantes e se calhar um ou outro trader a patamares que eu nunca vou atingir. E é preciso saber viver com isso e não tem nada a ver com o não querer, porque é a tal história. Eu quero, façam mais dinheiro, porque se o meu objetivo até é me comparar, eu quero me comparar tipo com o topo lá de cima. Com o mais alto nível possível, né? Porque se eu fizer metade, mesmo que eu não goste dessa metade, em termos de objetivos, em termos monetários, é dinheiro para caramba. Sim. Ok? E lixa-se, e que se lixa às vezes um bocado o que eu quero ou não quero, porque o que é importante aqui é eu ter uma boa qualidade de vida e dar uma boa qualidade de vida à minha família, e o resto é achismos. O resto é história. E ou pretensão, sei lá, ser meio pretencioso. Mas isso atrapalhou-me, porque às vezes carregas mais numa posição do que tu devias carregar, às vezes vais querer fazer a mesma coisa que alguém está a fazer e tu és uma porcaria a fazer aquilo e ele é muito melhor. Para mim o melhor trader que eu conheci, ele fazia muito match shots, com certeza, quando eu estou a ver a mudar, pode ter só melhorado. Era dar back no match shots em equipas muito superiores no jogo. Eu tentava, eu podia tentar, eu só era muito pior do que ele a fazer aquilo. Você não conseguia ter a mesma valência que ele para aquele mercado especificamente, né? Não, claro que não. Ele trabalhava com um dinheiro absurdamente maior que o meu e com dinheiro que eu nunca vou ter que colocar na Betfair, acho eu. E às vezes eu acho que isso é um erro, porque eu acabava por ir fazer se calhar uma abordagem em que eu sou ou era ou sou mau, e metia dinheiro numa coisa em que eu era mau, meio que acabava se calhar às vezes ser por trabalhar em EV menos, entendes? Porque você queria copiar esse trader, você estava se comparando com ele ali em um mercado que era totalmente... Sim, e algumas pessoas que vão fazer dinheiro em que às vezes nem elas conseguem explicar o porquê. Não acho que seja o caso. Eu acho que aquilo tudo, às vezes mesmo não falando, eu acho que é muito lúcido, mas é uma pessoa especial, ok? É uma pessoa muito... Para além de ser uma pessoa especial, tanto na minha opinião, tanto a nível humano, tanto como trader, ele era especial tanto como pessoa, tanto como... É especial como pessoa e como
e como trader. E às vezes já vêm coisas antes do trading que nos ajudam a potenciar, sei lá. O individual de cada trader, né? Sim, pá. E às vezes e fases da vida diferente, imagina. A maioria das pessoas que começam no trading começam, entre aspas, uma expressão portuguesa, tesos, mas é de dinheiro, não têm dinheiro nenhum. E às vezes até estão aí meio endividados e coisas desse género. E chegam aqui, pá, não podem ter um perfil de risco gigantesco, certo? Que começar a assistir na água, né? Mais calmo. Mesmo que às vezes tenhas esse perfil, mas não está na altura certa porque se tu começas a perder dinheiro que não podes, tu não estás a exponenciar uma coisa em que tu és bom, não estás a potenciar uma coisa em que tu és bom. E se tu vais para aqui financeiramente, eu não estou a dizer que isso faz a diferença no longo prazo, faz zero diferença, na minha opinião. Se falarmos em 20 mil mercados... Você não acha? Depois que você é consistente, meio que... Dane-se o que passou, não, precisas ali de um ano para colocares a tua vida ok aqui, depois tudo isso que tu tens que é bom acaba por florescer, pá, e depois vai, na minha opinião. Você foca no que você é melhor, né, de fato. Sim, agora, se tu vais para aqui, como tu fizeste, com pés e cabeça, fazes um plano, vens para aqui financeiramente estável, vens com a cabeça no lugar e afins, é mais fácil se tu tens um perfil de risco diferente. Mas esse perfil de risco, como é feito com um EV+, faz sentido, tu acabas logo por potenciar e voares. E aí há outras pessoas que às vezes precisam de um ano, 2 e afins, e eu acho que me boicotei um bocadinho, e atenção, para mim, tipo, o meu trajeto, para mim está lindo, ok? Nem acho que, pela minha personalidade, não acho que dificilmente seria muito diferente, mesmo que se estivesse noutro grupo, ok? Em termos de... Se você tivesse um grupo com um nível inferior, mais baixo, assim. Mais baixo, sim. Só se eu fosse o que fizesse lá mais dinheiro, só servia para me encher o ego, não servia para mais nada. E para você evoluir menos, né? Provavelmente evoluir menos, sim. Eu gosto de trabalhar. O ambiente te molda, né? Não tem jeito. Eu gosto muito de falar de trading e isso é mais propício com pessoas intermédias novas, ok? Porque quem já percebe muito disto não está para estar a falar 10 horas, trabalha 10 horas e depois vai falar mais 2, e depois vai falar mais 2 de trading, tem mais de fazer. E eu às vezes isso metia-me um bocado de confusão, mas hoje em dia, como eu tenho menos tempo, eu começo a perceber também o porquê, ok? A mim acho que me atrasou 1 ano, 2. Aliás, eu ter que dizer, eu não posso ir por aqui, eu sou forte nisto, tenho que exponenciar nisto, tenho que me tornar ainda mais especialista nisto, porque é nisto que eu sou bom. O foco, né? Você acha que a perda de foco por estar se comparando com outros traders te atrapalhou 1 ou 2 anos ali? Nem evolução. No conhecimento que tu absorves como trader, não, ok? Agora, o conhecimento não é sempre dinheiro e às vezes demora, no meu caso demora imenso tempo, o conhecimento demora imenso tempo a tornar-se em dinheiro, ok? Tem uma fase de maturação grande, né? Eu também sinto que eu sou assim. Sim, dou exemplo. Eu quando foi, já isto é público, por isso que se lixe. Quando houve a pandemia, eu dei um salto de PL por causa dos late suspension e do self-matching. Eu sabia que aquilo ia acabar. Eu estava a fazer um dinheiro trondoso naquilo e quando os mercados, eu sabia que aquilo ia acabar porque os mercados iam começar a suspender em condições e eu tentei adaptar aquilo à realidade de mercados a suspender em condições. E acho que o fiz com muito sucesso depois até. Ele veio uns 4 meses. Eu consegui fazer. Eu durante uns 3 meses, não sei se perdi dinheiro, mas eu não via a banca a crescer, entendes? Estava a fazer com 2 contas e a conta em que eu estava a fazer isso... Estava lateralizada? Sim. Cresci muito pouco. Muito pouco. E eu já fazia um PL bem interessante. Antes da pandemia, ok? Para mim até foi a pandemia não era um problema em termos monetários, mas em termos de crescimento de capital para mim. Atrapalhou o seu planejamento de longo prazo. Iria ser, não, depois foi bom, mas olhando ao cenário iria ser, porque imagina, anda ali 2 anos e meio no mesmo PL e de repente começa a subir gradualmente e de forma saudável. Quase a triplicar os PLs que eu fazia. E depois corta umas pernas, porque
eu precisava de mercados com muita liquidez, com muita fluidez e coisas assim. E isso não existia. Eu estava limitado a Bielorrússia, né? Tive sorte e mérito, estás a ver? Tive sorte porque consegui explorar esses mercados graças ao conhecimento técnico que eu acabava que eu já tinha construído, permitiu-me depois aproveitar isso com self-matching, por exemplo, ok? E para mim foi bom, mas eu depois já tinha a ambição de querer fazer o mesmo PL, entendes? Depois de que eu sabia que ia voltar as coisas todas ao normal. Média, né? Ou que ia dar problema, mais tarde ou mais Antes cedo. da pandemia, se você quiser falar como que você trabalhava, assim, já era majoritariamente back ao under ou não? Era mais lay ao under? Eu trabalhava muito mais lay ao under, ok? Eu trabalhava muito com stacks plantadas em lay e a ganhar posições. Eu não posso falar disso, pá, porque ando uma luta no mercado a fazer isso e ainda alguém me aparece aqui à porta. Não, é só pra gente ter um disclaimer de como você era na época. Não, o que eu vivi da Betfair vários anos, uns 2, 3 anos, quase, só com o dinheiro da estratégia de baldes que o Tavares até, eu não vou falar aqui outra vez no curso do valor esperado, o Tavares tinha isso, isso, pá, porque estou sempre a repetir. O Tavares tinha isso no curso do clube da aposta, só que eu fazia aquilo cheio de regras e tinha meio que tornado aquela estratégia mais minha, ok? E aí que tá, nessa estratégia que foi a estratégia. E depois comecei a dar back ao under também, e já fazia um dinheiro, mas era muito na toada do que se fala hoje da bola morta, ok? Mas bola morta, lance a lance, né? Já era mais trabalhando as dinâmicas de mercado como um todo. Sim. Eu pagava risco se achasse que aquilo me ia pagar mesmo um absurdo. Imagina, eu estava back, eu só queria fazer bola morta, mas depois desaparecia-me o dinheiro todo no mercado em lay, pá, de 5 ou 6 ticks, pá, eu corria o risco, claro. Quando era muito escandaloso. Não, então é curioso, porque assim, essa época que você começou a ter o seu próprio cunho pessoal, você se comparou para criar essa estratégia com outro trader, provavelmente, Daniel Valor Esperado, né, provavelmente. Só que você foi... Provavelmente o melhor trader da Betfair, ok? Já agora para falar outra vez bem do senhor. Mas não tem como eu falar mal, ok? Porque eu comecei a viver da Betfair por causa dele. Mas você pegou e comparou várias coisas que você queria fazer com o que ele fazia de maneira técnica. Você comparava a parte técnica, você não comparava a parte de lucro percentual, né? Só que o que te atrapalhou na sua trajetória foi querer fazer coisas que outros traders pesados já faziam, porque você queria ter o mesmo resultado que eles, né? E aí acabou te atrasando. Então, nesse aspecto... Houve uma abordagem que me atrapalhou imenso, que foi comprar backs ao under nos finais dos jogos, que pagavam supostamente um absurdo, ok? Eu perdi bastante dinheiro nisso e tempo e dor de cabeça, ok? Porque estás a trabalhar com uma pressão de teres rebentado imenso dinheiro numa coisa que tu não tens a certeza, que te parece óbvio que tinha valor, mas não tinha tanto valor assim, né? Que te parece que é green óbvio e a tua banca não cresce com aquilo, que ele começa a moer. E eu não entender as coisas no trading, a minha, pá, às vezes eu estar no mercado e não entender o que se passa lá, eu começo a tiltar, ok? Tenho um efeito, no longo prazo tem um efeito bom porque eu vou à procura de saber entender o que está se passando no mercado como um todo, né? Esquece, eu desbarato logo, para mim o mercado já está estragado, eu perco logo o controle da situação e começo logo a atrofiar e assim me arrendo com o mercado e em vez de às vezes só aceitar e ok, fecha a posição fora, e né? vamos com calma. Não, e é curioso assim, porque a gente tá falando sobre comparação entre traders, né? Eu acho que já ficou bem claro aqui que a comparação no quesito PL, ela não faz muito sentido. A questão de comparar percentuais também, a gente já chegou num consenso aqui que meio que não faz muito sentido. Mas eu posso falar da minha trajetória assim, o que me atrapalhou, né? O Daniel, ele citou o exemplo dele trabalhar em um grupo que tava aqui em nível de PL e ele tava aqui. E você tinha equivalências no aspecto
conhecimento técnico. Então o Daniel tinha tanto conhecimento ou mais do que essa galera. Só que o PL dele estava aqui, o PL do Daniel estava aqui embaixo. E curiosamente foi a mesma coisa que aconteceu comigo no Alpha. Porque assim, o meu PL tava aqui em $3.000, público, pra galera que quiser ver no meu canal, tá público. Que era o meu PL. Que era o meu PL. Que era o seu PL naquela altura? Sim, então, já era um PL bem aceitável. Para mim estava lindo. Eu era solteiro e bom rapaz, ou se não era solteiro, não tinha. A minha vida não tinha grandes despesas. E aquele dinheiro. Inclusive, a gente comentou sobre isso, né, Daniel? Essa semana. 3.000 euros, né? Ou $3.000 aí em Portugal, você tá assim. Não estás. Calma. Ué? 3 não? mil... não? A gente falou disso essa semana. Calma. Oh, Renan, vamos... Nossa, mas o governo aí é volátil. 3.000 euros. Não. 3.000 euros em Portugal, para quem tem uma família, não pensem que é um absurdo dinheiro. Você tá falando que você era solteiro, pô. Você tava falando aí que você era solteiro. Mas o custo de vida não. Mas os 3.000 euros, euros de hoje não são os 3.000 euros de há 5 anos. Claro. Quanto é que a inflação não comeu? Comeu mesmo muito, não é? Mas quem ganha 3.000 euros em Portugal? Ninguém. Ninguém. Há sempre alguém que ganha. Médico, advogado, talvez, né? Então, eu disse, eu não conheço. Se calhar eu conheço 2 pessoas, pá, e nem sei se é 2.000, deve ser para aí 2.500. 3.000 euros cá em Portugal é muita fruta mesmo, até para um engenheiro e por aí fora. É só pra galera entender também esse aspecto que, tipo assim, eu tava, né, voltando no exemplo, tava lateralizado em $3.000, você também tava lateralizado ali em 3.000 euros, né, na época que você trabalhava em euro, acho, né? Ou em dólar mesmo, dane-se. Não, era euro. Era euro, 3.000 euros. Já tava bom pra caramba pra sua vida, só que não tava bom. Sim. Por quê? Porque você se comparava com os caras que estavam aqui. Caras que estavam fazendo 20, 30, 40, 50 mil euros por mês, né? E não é dinheiro, meu. Não é dinheiro, porque assim que tu apanhas-te aqui a ganhar um número, depois estás a fazer aquele número muito similar, aquele número médio, num ano, em 2. Tem a ver até por sanidade mental. Vai chegar uma altura que nós vamos perder, começamos a perder o brio, começamos a perder às vezes até a vontade. Aquilo tem que mexer connosco, ok? Deve mesmo mexer connosco. Agora tem que mexer connosco de uma forma saudável e inteligente. Saudável e inteligente, não é só saudável, porque nós podemos estar aqui todos com os chakras todos alinhados e está tudo bem, todos zen, estamos ótimos da vida, porque depois também não soubermos utilizar aquilo que está a mexer connosco para potenciar para as coisas positivas, estudar mais, para o que é que eu vou estudar, ok, também temos de ser inteligentes a utilizar. Sei que posso ganhar mais dinheiro, bem, como é que eu vou fazer isso? Vou tentar fazer da melhor forma. Porque assim, eu tava indo nesse exemplo, né, porque comigo dentro do Alpha aconteceu isso, porque imagina, eu na época ainda tinha, né, os meus sócios lá dentro do Alpha, o Vaguinho e o Paulinho, eles nunca abriram com relação a resultado assim, PL, né, eu já abri, fiz esse projeto lá público aqui no meu canal, né, então era público, todo mundo sabia o meu PL, e tinha uma galera vindo ali que tava aprendendo também. Eu também tava aprendendo. Eu sou um constante aprendiz, né, dentro do mercado. E aí eu via, querendo ou não, uma galera vindo com conhecimento técnico inferior ao meu, dito por essas próprias pessoas, tá? E eu tô pensando em algumas aqui, que eu não vou citar o nome, porque eu não sei se elas querem ser citadas, mas que elas vinham pra mim e falavam, no particular, pô, Renan, você sabe muito mais trading do que eu, você é muito melhor tecnicamente do que eu. Cara, eu não entendo como que seu PL não sobe. Por quê? O meu conhecimento técnico tava aqui, o conhecimento técnico dessas pessoas tava aqui, de algumas delas que eu tô pensando aqui agora. Só que o PL dessas pessoas já estavam aqui. Já estavam fazendo seus 5, seus 4, seus 6 mil dólares por mês. E eu tava lá, congelado no 3. E tem o Daniel também, que tem um PL grande. Tem outros caras no Alpha que são pesadíssimos, que fazem também muito dinheiro. E eu não consegui sair desse patamar, me incomodava de uma maneira absurda. Então essa comparação com outros traders, ela, na minha visão, tá? Eu não sou muito adepto ao mimimi, não. Pra mim, não atrapalhava em nada, tá? Eu, na época, falava, não, isso aqui não me atrapalha em porra nenhuma.
Mas hoje, refletindo e pensando, eu sei que eu me colocava uma pressão que era, eu preciso fazer mais dinheiro, eu preciso fazer mais dinheiro, eu preciso fazer mais dinheiro. Só ser consistente e fazer $3.000 não tá o suficiente. Eu preciso fazer mais dinheiro. É naquela ganância, no bom sentido, em evoluir, em conseguir chegar em novos patamares. E o fato é que o meu PL, ele deu um pulo quando eu simplesmente ignorei tudo e qualquer tipo de comparação técnica, tá? Porque, querendo ou não, trabalhando com a galera, você consegue ter comparações técnicas de maneira muito fácil, muito acessível, né? E aí o que mudou o meu PL, eu tenho muita convicção que foi duas coisas principais, assim. A primeira delas foi finais de jogos ali, odd de 1,30 para baixo. Eu comecei a trabalhar majoritariamente posições e não oscilações. Eu quero dizer com isso, eu não entro e saio muitas vezes, porque ali a concorrência é muito foda, os caras são muito bons ali mesmo. Então eu assumo posições. É back, é back. Se tiver um contra-ataque, eu vou tentar fechar? Vou. Se eu não conseguir, beleza, eu sei que eu tô em EV+. Então isso mudou muito o meu PL. Não somente de 1,30 para baixo, mas de 1,30 para baixo potencializou isso. Mas em outros ranges também, eu aceitei posições, sabe? Tipo assim, se eu dei um back a 1,80 e teve um lance, eu tentei fechar e não consegui, eu sei que eu tô em EV+. Isso mudou muito o meu PL com toda certeza. E a segunda coisa foi abandonar os mercados HT e focar nos mercados FT. Isso aí eu tenho muita convicção que mudou bastante meu PL também. E aí depois veio uma terceira coisa, porém não menos importante, que é a questão da agressividade em métodos de alavancagem, em estratégias que eu sou bom, tá? Eu acho que é onde você é melhor no trade, eu acho que é nessas situações de alavancagem. Eu aprendi com o Theo isso, já falei várias vezes. E eu acho que é onde eu sou melhor. Simples assim. Não gostaria de ser melhor aí, tá? Mas infelizmente ou felizmente é onde eu sou melhor. Então eu tenho um faro aguçado pra essas questões. Tipo, de procurar um 2-3, sabe? De dar lei especulativo em algum time que tá ganhando a 1,7, 1,5, 1,6, 1,4. Dar backs ao time que tá perdendo a 100, por exemplo, como aconteceu hoje. Eu acho que nessas questões, assim, eu tenho um faro aguçado mesmo e eu sou bom. Isso foi o que fez mudar o meu PL. Então, vindo, né, ao encontro do tema, a comparação de parte técnica, ela é boa também. Mas existe um mundo em que você tem que ignorar um pouco algumas pessoas. Mesmo as pessoas que você sabe que são melhores que você, que tem um PL melhor. Mas você precisa ignorar essas pessoas e fazer a sua trajetória. E fazer o que pra você tem valor, sabe? Obviamente, em cima de estudo, em cima de dedicação, em cima de tempo de tela de fato, sabe? Mas em algum momento você tem que desligar essa chave. De tipo assim, comparar. Em algum momento você tem que desligar. Essa chave da comparação técnica, ela é muito importante. E até hoje, ela é fundamental pra mim. O feedback instantâneo. Por exemplo, hoje eu debati com o Neviton uma posição lá no jogo do Fenerbahçe, que na leitura dele dava pra pegar o gol, na minha leitura já não dava tanto, e aí a gente debateu sobre essa posição. Esse debate técnico, cara, pra mim é fantástico. Fantástico, fantástico. E me ajuda, me faz evoluir, me faz refletir sobre aquela posição. E tanto que eu sou um cara que a galera que trabalha comigo sabe que eu não lembro tanto assim de tantas coisas, mas essa situação em específica me marcou. Por quê? Porque foi algo que eu achei relevante. Foi um debate que a gente teve técnico ali. E eu tô com isso na cabeça. E eu vou refletir em cima disso. E eu vou evoluir em cima disso com toda certeza. Mas em determinado período, pra eu conseguir sair desse meu PL e evoluir, eu tive que desligar essas chaves de comparar. Sabe? Eu tive que fazer minha própria trajetória. Hoje, felizmente, eu tô em um outro patamar com relação ao PL. E é muito por causa dessas três coisas que eu elenquei. Mas também muito pela questão de eu não me comparar com outros traders. E entender que a minha trajetória é só minha. Eu não posso jogar fora tudo que eu fiz de 2017 a 2021. Janeiro de 2021, né? Ou seja, de 2017 a 2020. Eu não posso jogar fora isso, essa experiência toda. Hoje, por exemplo, eu dei um back que foi um back conceitual. Um back conceitual. Em cima de algo que é extremamente simples. Que eu até... Vocês estavam lá, vocês viram, né? No jogo da Roma ali. Que foi um back que eu falei, cara... Enquanto o jogo não me der um alerta... Eu vou continuar back ao under.
que era algo que eu usava ó, lá atrás, trabalhando match odds back favorito. Que era, back favorito, laterais estão avançados, a marcação tá pressão, eu tô tendo remates pro gol, eu tô conseguindo recuperar a segunda bola, os laterais estão avançados, o time tá naquele abafa mesmo. Eu tive um ataque da zebra, eu fechava a minha posição? Não fechava, mas era um alerta. Aprendi com o Theo isso. Tive o segundo ataque da zebra, opa, aqui você tem uma decisão, ou você já sai da posição ou você mantém. E ali no jogo da Roma, foi do jogo da Roma não, foi o jogo do Milan, né? E Inter, eu fiz exatamente isso, só que em back under. Enquanto o jogo não me desse um alerta, eu não ia fechar a posição. Eu não ia. E eu fiquei back da odd 3 até 2,20, salvo engano ali, 2,30, né? Acho que foi por aí, por essa região. Por quê? O jogo me deu um aviso. E eu até comentei com o pessoal no Alpha, eu falei assim, cara, eu só vou fechar essa posição depois que eu tiver um alerta. Se nesse primeiro alerta for gol, paciência, vida que segue. Eu tive o alerta, fechei. Ótimo. Ou seja, eu tô conseguindo ter a minha própria trajetória. Essa trajetória é só minha. É algo que eu adquiri ao longo do tempo. E tem uma frase conhecida na comunidade do Will, que ele fala, o trading é tu e tuas experiências. Então eu tenho que aproveitar ao máximo as minhas experiências, sabe? Então a comparação ela é muito boa. Eu vou sempre querer o feedback técnico do Daniel, do André e de toda a galera que trabalha comigo no Alpha, como o Neviton hoje, como o Gustavo, enfim, não vou ficar citando aqui, tem muita gente no Alpha lá. Eu vou sempre querer essa comparação técnica, mas eu nunca vou querer a comparação de PL e de percentual de lucro em determinado jogo. E eu nunca vou querer ser algo que eu não sou. Porque isso atrasaria minha carreira de uma maneira assustadora. Atenção, até porque às vezes ela não é tão inteligente assim. Nós somos muito bons, meu. Vai haver sempre alguém melhor. Se nós esforçarmos bem, se nós quisermos, opa, vai haver sempre alguém melhor. Eu sou bom pra caralho, mas aí chega um Cipriano e dá 3 tapas na minha cara assim, ó. Será que você é tão bom assim? Se for para encher o ego, meu, não é inteligente. Okay? Se for realmente porque queremos ganhar mais dinheiro e é legítimo, só com esse objetivo. Agora, se for para andar a medir gaitas, meu, há sempre alguém que tem uma gaita maior que a nossa. E se não tiver uma gaita maior que a nossa, fala melhor do que nós e não precisa da gaita. Não. Esqueçam isso. Sou Brad Pitt, mas depois estou à frente de uma mulher e começo a tremer. Pá, há sempre alguém melhor. Não vale a pena. Essa parte aí, esqueçam que mas o Cristiano foi melhor. Meu, há quem diga que foi o Pelé, há quem diga que foi Maradona. E vamos andar sempre nessa luta. Se for por ego, meu, não é inteligente, ok? Realmente, isso daí pra mim é o ponto principal, assim. E com relação a isso que a gente tava falando, né, André? Você ficou ausente um pouquinho aí, mas a gente tava falando nesse aspecto, né? Com relação a você comparar a parte técnica, né, que você compara até hoje, eu também, e que é de suma importância, mas como que você leva essa parte assim, André, de cara, eu não vou medir meu PL, eu tô na minha frequência, eu tô na minha carreira, como que você leva isso, sabe? E que dica que você tem pra dar pra galera aí, que tá buscando evoluir, né, que tá buscando melhorar, por exemplo, o caso do Regis, né, que ele deu exemplo ali, né, dos 10% por jogo ali. Que dica que você daria com relação a isso, né? Nessa parte emocional, como que você lida com esses aspectos? Eu vou dar um exemplo que tava nós 3 no Alpha. Quer dizer, tava todo mundo, né? Foi mais no começo do Alpha. Eu não sei se vocês vão lembrar, o Renan talvez vai, porque ele que apanhou. Teve um jogo, eu não vou lembrar o jogo, acabou o jogo, o Renan, todo mundo em silêncio, eu achei esse jogo fácil demais. Pronto. Cara, que arrependimento. Deu um poró dentro do Alpha e teve gente, esse senhor aqui, ó, você não pode falar isso. Porque tem gente ouvindo e o que ele vai achar que o jogo foi fácil, o jogo não foi fácil. Ele falou, não, pra mim é. E não sei o que, eu entrei no meio. Eu também não dou conta, né? Eu falei, rapaz, ele tá certinho. Agora quem que acha que tá questionando tem que perguntar pra ele uma coisa. Por que você achou? Não é julgar, não. Por que você acha? O que você viu? Ninguém perguntou, ninguém. Só jogaram pedra. Aí eu falei, velho, se ele achou, não achou, é a opinião dele.
Mas se você quer saber por quê, pergunta pra ele. Ninguém perguntou, só jogaram pedra. E é isso que eu tento fazer, e eu perguntei e tal. Por que você achou o jogo fácil? Por que você fez isso? É o que eu faço e ainda... Essa foi das maiores polêmicas da história do Foi. Alpha, velho. Rapaz, acabou o jogo tipo 6 horas da tarde, a gente ficou até 9. Não tinha jogo mais, eu acho que foi tipo novembro, dezembro. Eu lembro certinho, porque não tinha jogo à noite, que já era... Tinha acabado os campeonatos sul-americanos. E eu fui lavar vasilha com fone e brigando com o Daniel e eu lavando vasilha. Foi engraçado. A discussão não foi só exatamente isso. Foi tipo. No começo foi, depois aumentou. E depois vira outras coisas, né? Alastrou-se para o género que aqui só não fez dinheiro que eu não quis. Foi um bocadinho também nesse sentido, ok? E o Alpha estava noutra fase, eu estava noutra fase. Ok? Eu exagerei claramente, eu senti aquilo de uma maneira que eu doí-me por todas as outras pessoas que foi um jogo difícil, ok? E acho que estava tudo também noutra fase, ok? E não só, o Renan na altura não tinha o tempo de alfa que tem hoje, e eu acho que o Renan hoje não tem que não é que naquela altura tivesse que se provar enquanto alfa, não estou a falar enquanto trader, estou a falar enquanto alfa, enquanto pessoa pública no trading. Produtor de conteúdo mesmo. Sim. Alguém que tem um produto, né? O alfa é um produto. Sim, e eu achei que alguém, acima de tudo, o meu raciocínio ali era alguém que tem um grupo com várias pessoas que estão a aprender, tem que ter muito mais cuidado no que diz. E estava completamente errado, pelo menos pela proporção no meu raciocínio não acho que estivesse errado, mas no caminho que levou a conversa e na carga que ficou. Eu peço desculpa, Renan, eu fui... Estão a ver? Não foi pra isso, demorou não. só 3 anos, pô, tá de boa. Vai voltar. Mas voltando, eu acho que é isso. A gente vê muito, até o Renan postava publicamente, até o Cipriano mesmo, que a gente comentou que começou a postar, ele já falou pra gente que teve muito até hater, não sei o que. Bicho, o cara tá fazendo o mais difícil que é divulgar. André, desculpa te cortar, mas um disclaimer. O Cipriano, eu fiquei muito feliz quando ele começou a produzir conteúdo, porque o hate um pouco saiu de mim e foi pra ele. Bicho, era loucura. Olha no Olha não, que eu acho que não deve ter mais. No Telegram dele aí, algumas postagens. Tem lá os comentários da postagem. Tinha postagem que tinha várias e várias mensagens, que é um falando bem, outro falando mal, e aí começava uma treta gigantesca. Porque assim, ninguém foi lá. E aí, por que você fez isso? Ninguém falava. Eu tento fazer isso. Eu sei que na minha realidade meu pele não é tão alto, é bom, mas não é tão alto, assim, tive alguns problemas, enfim, que não vem ao caso, que nunca, se eu fosse dentro do Alpha, com o pessoal que tem lá, se eu fosse me comparar, eu não tava mais no trade, sinceridade, eu não tava. Porque é muito fácil, e eu concordo, se a pessoa tem a cabeça fraca, se ela tem a cabeça fraca para isso, o trade vai ser complicado, ela tem que se blindar disso aí. Porque se você for para um grupo para aprender, e se você for para esse lado de se comparar, nossa, mas ele fez isso, mas ele pegou esse tanto, não é nem PL, nossa, mas ele pegou esse gol, mas ele pegou aquele também, então ele tá bem demais. E aí tá com um head de 2 stakes no dia. Né? Se você ouvir, tem gente lá dentro, você pensa assim, bicho, o cara tá milionário. Ele pegou todos os gols. Ou o cara tá pobre, quebrou a banca, não tem mais dinheiro nenhum. Há sempre alguém num grupo que apanha os gols todos. Todos. Há sempre alguém que apanha os gols todos. No Alpha acaba que não tem. Quem que é esse cara no Alpha? Não tem. Era o Hugo. O Hugo apanhava era o Hugo, o Hugo era verdade. Agora ele tá nos cavalos, você não quer mais nada com nós. Eu acho que no Alpha tem uma pessoa que pega todos os gols em back. Mesmo assim, ela é positiva, e muito positiva. Sim. Tem um rapaz lá. Mas mesmo assim, tanto que ele é bom. Mas mesmo assim, é isso. É tentar se blindar nessa parte. Por quê? Porque se você for nessa parte de quanto que ele pegou, se ele fez, o que ele fez, não sei o quê, você tem que perguntar por que ele fez. Porque senão, bicho, seu estudo é diferente. Você vai olhar assim, mas
Mas ele clicou, será que ele... Não, você tem que clicar, ver o que você clicou e tal, e perguntar em situações o que aconteceu. Porque senão, trabalhar junto é muito bom. Mas você tem que saber. Porque lá no Alpha, eu tenho certeza que tem muita gente que saiu por causa disso. Muita gente saiu. Eu tenho certeza que saiu o que ele falou pra mim. Não sei se eu posso falar o nome dele. Faz muito tempo, o churrasqueiro nosso. Ele falou pra mim que um dos motivos era esse. Que a cabeça dele, ele falou, eu não tenho problema nenhum de falar. Eu ouvia muito do pessoal pegando e eu levando gol e tal, e eu fiquei maluco. E eu não dei conta. E graças a Deus ele tá em outra área e tá voando lá na área dele, mas ele falou pra mim, meu psicológico, eu não dou conta disso aqui. E nesse aspecto tem um exemplo legal disso dentro do Alpha, que é um exemplo prático da parada do comparar mesmo, de resultado não faz sentido algum. O Daniel Portugal, que não é esse Daniel, é outro Daniel, que também é português, que tá lá no Alpha, ele tinha chegado... Ele é um Daniel Portugal fake, ok? É outro Daniel Portugal. Não, mas ele é fake quando diz que é Portugal e pronto. Mas ele tinha recém-chegado no Alpha lá, e tem um trader lá dentro do Alpha, que eu não vou citar o nome, mas... que é o trader que o André falou que toma todos os gols, tá? Ele toma, tipo, 120 gols por mês. É isso. E... já falei. E ele toma gol, e ele toma gol. E aí o Daniel, depois de um tempo, né? Porque quando você chega no grupo, você fica quietinho, você não fala nada. Mas depois de um tempo que ele ganhou confiança, e hoje em dia ele troca ideia com a gente todo dia, ele falou, cara, esse trader, quase falei o nome dele, esse trader tava aqui sempre falando que tomou todos os gols. Eu falava, esse cara tá perdendo dinheiro feito um louco. Esse cara deve depositar todo dia na Betfair. Aí depois ele me mandou, ele mandou ali, né, o gráfico do MyBetSpace. E aí o gráfico era uma barrinha acima da outra, tudo verde pra cima, e eu não entendi nada. Como que pode o cara tomar gol todo dia, toda hora, e tá com o gráfico desse jeito tão positivo? Então perceba, a noção, o Daniel, querendo ou não, o Daniel Portugal, tá? Ele é um cara que trabalhava majoritariamente lay ao under. Atualmente ele tá fazendo até mais back ao under do que lay. Reflita. Mas ele, ouvindo ali, ele fala, pô, não tem como ganhar dinheiro com under não. Olha o que esse cara tá fazendo, tomando gol um atrás do outro. E aí quando esse trader mandou o gráfico dele lá do MyBetSpace, aí caiu a ficha dele e falou, nossa, ele toma tudo isso de gol, mas ele é lucrativo pra caramba. Tá vendo como comparar às vezes é totalmente nada a ver, aleatório mesmo? Porque não faz sentido, sabe? Pelo que você escuta e pelo que é de fato real, cara, existe uma distância muito grande, né? O que vale a pena ser comparado, de novo, pra mim, é a parte técnica. A parte técnica e tem uma parte também que é mudar o que você tá fazendo pelos outros. Você tá fazendo, não tá dando certo, os outros estão dando certo e tal, mas eu faço isso. Aconteceu isso com esses dois. Teve uma conversa que eu tive, acho que foi até em outra sala, não sei se foi na mesma, não lembro. Talvez você tenha ouvido ou não. O Daniel Portugal chegou pra esse trader e falou assim, mas por que você não faz um pouco de lei e tal, pra você pegar uns gols também? Eu, não, porque meu trade é esse. E, porque assim, se esse contra cara tá lá dentro do alto, todos, né? Ele tá lá o dia inteiro, a galera, peguei. E ele... E ele lá, fazendo back ao under e tal. Bicho, ele tem uma blindagem na cabeça dele, porque ele tá lá no alfa todo dia, ouve todo mundo pegando gol, peguei, tal, não sei o quê. E ele fala, levei esse também. Aí, além de ouvir o pessoal pegando, ele fala que levou. E ele não muda o trade dele. Ele podia muito... Não, peraí, mas se eu fizer um pouquinho de lane, vai fazer falta. Se eu fizer... Não, meu trade é esse. Ele é convicto, ponto. Né? Ele é convicto. E assim, quando tá começando é uma coisa, tem que ir se moldando, ouvindo, se comparando na parte técnica, o Renan falou. Mas quando você tá consistente e ele tá até passando por uma fase ruim, uma variância e tal, nessa parte aí que você duvida e fala assim, bicho, será que se eu mudar um pouquinho não vai ser melhor? Não. É só eu continuar fazendo. E ele vai continuar fazendo e ele vai ganhar dinheiro, porque ele é bom. E mesmo ouvindo todo mundo falando que pegou gol, não sei o que, ele vai fazendo a mesma coisa. Então você tem que se blindar demais nisso aí também. Porque senão você vai para outro... até ser consistente de novo, você já passou por um monte de coisa. E até no aspecto que a gente estava falando ali com relação ao Regis, né? É muito importante o Regis escutar o que a gente falou. Só que, cara,
continua fazendo o que você tá fazendo, que tá dando bom, tá ligado? Você pode consumir outros conteúdos, você deve tentar evoluir, tentar melhorar, mas, cara, seja convicto no que você tá fazendo e metódico. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal que é pouquíssimo assistido, mas que pra mim é o melhor vídeo do meu canal, talvez. Que é o vídeo que eu falo assim, bicho, você quer ganhar dinheiro aqui? Você tem que saber o que você faz. Se vai dar dinheiro ou não, você vai confirmar isso com o volume. Mas você tem que saber o que você faz. Porque se você não sabe o que você faz, você não sabe o que melhorar. Agora, se você sabe exatamente o que você faz, você sabe exatamente o que você pode melhorar. Qual é o ponto de melhoria. Então, é muito importante você ter confiança, né, na sua abordagem, no seu operacional. Porque é isso que vai fazer você ter consistência, né? É você ser convicto no que você faz. Se vai dar bom ou não no longo prazo, bicho, todos os dias você vai estar evoluindo. E quanto mais você volumar, faz 100 mercados. Quando você chegar no 100º, você não tá fazendo igual no primeiro, você nem percebeu muitas vezes. Então isso é de suma importância, né? E bom, tem mais coisa que vocês gostariam de falar sobre o tema? Ou vamos quebrar um recorde e fazer uma forrada de 1h30 só? Não, isso é contra as regras da casa. Ó, tem algumas mensagens aqui no chat. Você ia falar alguma coisa, André? Desculpa. Não. Cara, eu tô ouvindo coisa. O Sir Hatmeet ali, ó, ele mandou, ainda comentando, né, com relação ao Regis, né? Ele falou, sem saber exatamente a entrada e saída dele, não sabemos se 5, 10 ou 20 são bons ou não. Perfeito? Realmente não tem como mesmo a gente cravar, né? O Regis agradeceu pelas dicas. Tamo junto, Regis. Aí o França falou, o Daniel deveria abrir uma escola de trade esportivo. Pronto, falei. Você não tem nada acrescentado, não? Eu vi um comentário. Não, porque eu nunca ensinei assim pessoalmente ninguém, ok? Mesmo para contextualizar, com o Tiago, eu acho que ainda não peguei numa ladder e disse assim, Tiago, olha aqui, isto é peso do dinheiro, isto é peso do dinheiro, isto é uma resistência, isto é... O que eu fiz com o Tiago foi, está aqui um setup, tens tudo o que tu podes utilizar, vai ver os cursos do Theo, vai ver os cursos, não sei, já aqui há uns tempos, acho que ainda estava no ar, o do Wagner, vê os forradas, e é isso. Eu vou ter que fazer isso com ele, ok? Vou falando de coisas aleatórias às vezes, mas sentar-me ao pé dele e olha, está aqui uma ladder, às vezes ele para 10 minutos e fica-me a ver trabalhar, uma coisa assim. Eu não dei essa ABB para ele, meu. Tenho que dar e vou dar, mas não lhe dei essa atenção toda. O que o Tiago ganhou comigo foi, olha, tu ias perceber como é que vais ter que ter uma conta, tu vais ter que saber o que é uma VPS, tu vais ter que ter transmissões rápidas, tu vais precisar de um radar do William, tu vais precisar de autorreferência, uma porrada de coisas, de materiais que nós trabalhamos. Eu peguei tudo, imaginem, e meti-lhe assim, não. Tá aqui. Tudo que você precisa no começo. Sim, foi muito mais isso do que outra coisa qualquer, ok? Não foi... Em termos de conhecimento, ele não absorveu, sei lá, nem 10%. Mas, né? Fica aí a ideia do França de você abrir uma escola de trade esportivo. Eu aprovo, tá? Aí eu tinha que me reformar do trading, manos. E o França falou assim, ó, o André tá trabalhando no Banco do Brasil? A mesa de vôlei do Brasil. Ah, perfeito. Aí o Rodrigo também falou, ó, patrocínio do Banco do Brasil, aí sim, quem dera, né? Patrocina nós, Banco do Brasil. Aí o Carlos deu boa noite, o Rocker também, boa noite pra vocês dois aí. O Arthur Melo, salve, salve. Salve, salve, saudações. Eu ia falar, mas não vou falar não, cara. Senão vai magoar o Daniel que tá com camisa do Cruzeiro. Deixa quieto. Aí o Rodrigo falou, ó, toda vez que meu cérebro fala que o jogo tá fácil, eu tomo gol.
essa é uma das leis. Inclusive, a gente tem que fazer um forrada só sobre superstição no trade esportivo. A gente tem que fazer um forrada só sobre... Eu não venho. Eu não venho porque dá azar, né? Eu não venho porque dá azar. Que assunto bosta, meu. Na boa. Não, fazer as graças lá diárias, tudo ok. Agora... Então um tema só sobre isso. Dá azar, né? Por isso. Perfeito. Chuta que tá confiante, pô. Chuta que tá confiante. O Renan, meu xará, salve Renanzão. Ele falou, boa noite, antes tarde do que nunca. Perfeito. E vai ficar gravado, então você pode assistir depois, cara. E aí o José Bicho, ele falou, desconstruir grandes traders para construir processos. Volumar muito de início e não dar um passo demasiado grande. O grande segredo está no longo prazo. Concordo em gênero e grau com tudo isso que ele diz, cara. Mensagem precisa do José. Este senhor é das antigas, ok. E é Tuga, né? Demasiado grande, entrega o Tuga. Demasiado grande, entregou. Entregou. Mas, cara, é exatamente isso. Desconstrói os traders que você tem como inspiração e tenta entender esses processos e se autodesconstrói pra você entender os seus próprios processos. Foda. O Quintela disse, 38 Beck Santos, chips foram dados. O primeiro já não foi fácil, hein? Mas só podia ser apostador. Isso aí o Magrão disse com o Grêmio, né? Na Série B. 38 Beck Grêmio na Série B. Acabou que não deu tão bom, né? Mas também não deu tão ruim. Aí o Felipe fez uma questão aqui, ó. Ele falou, volumar bastante é uma regra... É uma regra ser melhor? Tipo assim... Sim, volumar bastante é uma regra. Que é melhor você volumar mais, né? Quando eu faço trade 2, 3 dias por semana, pegando o dia inteiro, parece que estou bem melhor do que quando passo uma semana inteira volumando. Vamos lá, Felipe. Primeira coisa, se você trabalha em EV+, quanto mais você volumar, mais dinheiro você ganha. Ponto. Matemática. Acho que isso é um fato. Se você trabalha em EV+, quanto mais você trabalhar, mais dinheiro você ganha. Certo? Podemos chegar a esse consenso? Acho que é meio lógico, né? Agora, tem todo um processo de costume e adaptação para tal. Por exemplo, final de semana, sábado e domingo. Começa agora, né? 7h30 no domingo, às 8 da manhã no sábado, aqui do Brasil, e você vai até 6 da noite. 6h30 da noite. É tranquilo fazer isso? Não é? Tem todo um cansaço envolvido nisso. Domingo, por exemplo, eu trabalhei das 7h30 da manhã até 6h30. Eu parei meia hora pra comer. É tranquilo fazer isso? Eu tava com o mesmo nível de atenção no primeiro clique do que no último? Obviamente que não. Obviamente que não. Mas, como eu sei que eu ganho dinheiro, e eu sei que eu tenho que volumar, quanto mais volumar, a tendência é eu ganhar mais dinheiro. Certo? Agora, essa percepção que você teve é uma percepção sua para com você mesmo, né? Então, assim, se você fizer trade só 2 ou 3 dias e você tiver um resultado melhor do que trabalhando todos os dias, ok, eu acho improvável, porém possível. Opinião de vocês aí sobre a questão do Felipe? Se eu for nessa aí, sábado eu trabalhei o dia inteiro e foi um dia horroroso. Domingo eu trabalhei só de manhã, foi um dia muito ruim. E domingo eu trabalhei e recuperei o de sábado. Recupera reto, sim. E ainda fiquei em lucro no domingo, pelo sábado. Então eu vou trabalhar só de manhã? Não. Teve dia que eu comecei trabalhando ruim, no final do dia eu terminei em lucro. Tem dia... É aquela, quanto mais você treinar, melhor você tá. Não tem o que fazer. E igual o Renan falou, EV+, você tá em EV+, é simples. Você tá fazendo bem, você vai ter mais dinheiro, não tem o que fazer. Sabe, opá, isso é uma coisa engraçada na evolução do trading. Eu vim sempre gradualmente, sempre um bocadinho a fazer mais dinheiro do que antes. Mas é quase imperceptível. Eu só reparo tipo a somar, tipo balanço de semestre, balanço de... Parece que há ali uma altura que vai... E depois não vai. Não vai dar uma salto... Afinal, não. Eu não ganho muito mais dinheiro do que o que ganhava. A partir de um certo patamar,
a percentagem do dinheiro a mais é sempre, no mundo real, é sempre considerável, ok? Certo? Eu dizer que ganhei 10% de $1, pá, 10% de 50 mil dólares é 10%, mas o efeito que tem na vida real é outro, ok? Por aí é muito dinheiro, ok? Mas por esse raciocínio é muito dinheiro. Mas em percentual, não é assim tanto. Mas eu acho que é normal isso, ok? Mas eu não faço o dobro do PL que fazia quando eu conheci o Renan. Eu gostava, mas eu não. Nem 50% a mais, se calhar. Ok? Nem o PL mais 50%. Porque é um nível já gigantesco, né? É difícil mesmo, Daniel. Mas aqui a questão é, eu fazia 800 mercados, naquela altura. Hoje você faz 400. E o mesmo Nem isso. O resultado melhor. Há meses que eu faço 280 e... Ou seja, você diminuiu o volume e o PL subiu ainda. 40% que seja, 30% que seja. Também uso muito mais dinheiro, dinheiro no mercado em várias situações. A minha semana em rede está assustadora, ok, esta semana. Enfim, sofro algumas variâncias que eu não sofria tanto, enfim. Mas isto para dizer o quê? Há traders que, ao contrário, aumentaram o volume de forma gigantesca e o PL deles dispara junto com o volume, cima, né? Não, mas nem é não, mas ele veio num sentido contrário, que eu quis diminuir muito o meu número de mercados, ok? Mas atenção, é porque eu achei que era saudável para mim fazê-lo, ok? Eu cada vez estou mais velho, não estou mais novo. Não é que eu não acho que consiga fazer os 800 mercados, eu acho que estava aí mais 10 aninhos a fazer 800 mercados por mês tranquilo. Se fosse só eu, só que a minha vida não sou só eu. E é isso, e agora, volume, só há uma razão onde o volume é pior, ok? Que é não estarmos fisiologicamente bem para fazer esse volume. Os níveis de concentração vai baixar, cansaço, um monte de coisas. E nós não vamos estar a volumar com a mesma qualidade quando temos 3 horas de trabalho num sábado e quando temos 10. Ponto, acabou. Agora, eu acho que nós somos bons o suficiente para ainda estarmos a volumar no final dessas 10 horas em valor esperado positivo. Sim. Tudo questão de adaptar, né? Você tem que estar adaptado para essa realidade. E é isso, E eu gostava... Eu não ia gostar de fazer hoje em dia os 800 mercados porque já estou esquisitinho, já tenho aquela coisa de trader gourmet, sim, eu quero um mercado com muito dinheiro a piscar por todo lado. Tipo da Inter hoje. Sim. Isso a mim é que me enche os olhos. E depois, eu ia dizer isto também porquê? Porque, em relação a trabalhar poucos dias, 80% do meu PL, na boa, 80% do meu PL é sexta, sábado e domingo. Se não for 80, é 75, 70, não é menos de 70, de certeza. De certeza. 3 dias na semana. São 3 dias na semana. De certeza. Justificaria, se calhar, o trabalhar segunda, quarta e quinta. Em termos objetivos e matemáticos, se calhar não se justificava. Ok? Na lógica, né? Se você procurar a lógica, talvez não tenha muita lógica. Sim, mas só que ia-me trazer outras coisas. Ia-me trazer menos volume, ia aumentar fases de variância negativa para pior. Existem alguns conceitos matemáticos que eu nem sei fazer as contas deles, se for preciso, mas que eu entendo os conceitos. E que eu sei que se me afastar muito daquilo, vai-me tirar de fora de uma zona de conforto que eu estou. E qual é que vai ser
o reflexo disso depois do meu clique no mercado. Eu ter um mês negativo, ter 2 meses negativos, se eu tiver 2 meses negativo, eu não estou habituado a isso, meu. Como é que eu vou reagir em relação a isso? Você não vai ter porque você vai volumar mais, é simples assim, né? Se a fase estiver ruim, você vai volumar mais. Eu começo-me a sentir apertado e eu sem dar conta já estou a fazer muitos mais mercados. É natural, Provavelmente. Né? Provavelmente. Pá, mas eu acho que isso é coisa para 5 anos depois de trading, meu. Quem não tem 5 anos de trading, na minha opinião, eu acho que se puder, isto nunca é o cenário ideal, dentro do cenário que nós temos, volumar é mesmo muito importante, porque nós estamos a volumar situações para ganhar mais dinheiro e não só, tem a ver com aprendizagem e adaptação ao mercado, que ele está sempre a mudar, ele está sempre a transformar-se. Ele cresce de uma... Como a nossa vida leva um percurso, o mercado também leva um percurso e é isso. Há algumas coisas que eu penso hoje no mercado que eu pergunto-me se elas existiam antigamente. Às vezes talvez aconteceriam. Mas não no número em que acontece hoje. Hoje em dia tem o quanto o mercado se corrige muito rápido às coisas que acontecem, é assustador. Às vezes há umas friadas até mesmo naquela da desconfiança. Será que é mesmo para eu continuar a descer? Ou será que é mesmo para eu continuar a lateralizar? Há mesmo ali um momento que nós sentimos que às vezes nem há cliques, ou que o pessoal começa-se a livrar de posições para repensar. Isto sente-se, quando se começa a ter muito tempo no mercado, sente-se isto. O jogo está uma porcaria. Dá uma jogada de perigo que faça sentido, tipo de construção, mas assim lógica, com intenção. É instantâneo. Olha, ó de referência no caraças, já ninguém olha para a de referência, dá logo ali, espera aí, será que é mesmo para ir? E tipo, é um movimento que nós fazemos a maioria das vezes com EV+, e de repente aquele movimento já foi embora. E nós próprios ficamos logo a pensar, espera aí, eu ia fazer este movimento. Mas se eu comprar tempo aqui, se eu comprar tempo, eu vou ganhar a porcentagem na mesma, porque ele a X minutos ele vai estar alinhado. O problema é e isto faz muito sentido. O problema é se aquele lance que fez o mercado friar realmente se justifica. É porque depois o mercado vai mudar também. É super complexo. Okay? E até por isso que é importante você estar aqui no dia a nível conceptual, mesmo, né? Exatamente. E volumar, porque nós vamos nos aperceber destas nuances coisas, de mercado fina, né? Assim. Ou se, espera lá, frio aqui, mas não fez sentido, isto vai continuar. Tu vês logo que o gajo podia ter a seguir a bola do lance a seguir, até te mostra logo que a equipa afinal não. Ela podia ter feito o contra-ataque e não fez. E tu, calma lá, eu então vou comprar tempo para me pagar a porcentagem que eu queria ao minuto, por exemplo. Sei lá, e isto... mas foi só um clique, me ia pagar muito, era as maiores das simplicidades. Eu ia comprar tempo mais... Eu ia comprar tempo que me ia pagar mais do que normalmente paga. Sim, mas nós começamos a pensar ali, às vezes nem sabemos o porquê, ali, né, no dia a dia para ter essa noção. Sim, e é simples. Atenção, eu estou a dizer, não é para complicar, é simples, ok? Só que nós apercebemos-nos disto muito rápido se estivermos aqui todos os dias ali no batente e a cheirar o mercado. E aí o José até completou ali, ele falou, Felipe, depende do teu nível, e quando falo nível, falo experiência, leitura de jogo, mercado, conhecimento de ambos, e principalmente stake que já permita ter, né, greens que te satisfaçam. Então tem essa questão também, né, de você conseguir manter o nível que você acha aceitável ali, né. Aí aqui o Pedro fez uma questão, ele falou, vocês falaram de quantos % fazer em média por jogo, mercado ou entrada, eu cheguei atrasado. Durante o forrada todo aqui a gente falou mais ou menos que não é pra você ter nenhuma métrica nesse aspecto. É simples assim. É consequência de um trabalho que é bem feito. Mas depois assiste tudo que você vai entender muito melhor. Mas há outras métricas que podemos ir buscar. Se levamos 3 anos de mercado lucrativos, ok? Se levamos 5 anos de mercados lucrativos
e ganhamos a mesma coisa do que outra pessoa que está fora do trading, vão fazer outra coisa da vida. Ok? A Betfair tem que, isto tem que pagar mais do que um emprego fora daqui. Ninguém fica aqui se tiver um emprego que paga mais, né? Simples assim. Não, certo, mas pagar ligeiramente a mesma coisa, Aí já eu sei que isto, eu acho que mais vale ir embora daqui. Claro, convém. Mas aí vai depender de que nível a gente tá falando. Poético que eu estou a fazer o que gosto. Okay. Estamos a falar de uma pessoa que é CEO de uma empresa e a ganhar 5.000 euros como CEO de uma empresa e está no trading e ganha 5.000 como no trading e tem facilidade em entrar nesse mercado outra vez, se ele é feliz a fazer trading e paga-lhe 5.000 euros mês, faz trading, ok. Agora tu fazes 1.500 euros no trading e vais receber 1.300 fora do trading, pensa em 2 vezes, eu acho. Mas tá falando isso com relação a quê? Em relação a objetivos e métricas, ok? Isso é uma métrica de longo prazo e que não tem a ver com o clique. Porque para mim, grandes métricas no clique, eu acho que se vão estar a boicotar, ok? Tipo, dando a resposta mais direta, né? Tipo, não existe, Pedro. Então, durante o Forrada todo, a gente tá falando exatamente sobre isso, né? Sobre não existir um percentual ideal. 5% pode ser muito, como pode ser pouco. 20% pode ser muito, como pode ser pouco. 100% pode ser muito, como pode ser pouco. Né? Então, a gente falou bastante sobre isso. Depois você volta aí e assiste. Mas, respondendo, não existe esse percentual. Então, você vai assistir o Forrada 10 vezes e você não vai encontrar. Porque isso não existe. Tá? Porque simplesmente não é o mais importante, não é o mais relevante. Olha, eu quero fazer 50%, mas porquê que o mercado me vai dar oportunidades dentro do meu conhecimento que eu consiga fazer 50%? Só porque eu quero. Exatamente. Aí você vai forçar uma entrada que você não deveria forçar. Só ou você não vai fazer uma entrada porque você já chegou no lucro que você imaginava. Ou seja, tem que trabalhar o mercado e aproveitar as oscilações. Eu trabalho método dos ciclos, só para entrar um bocadinho na treta, eu trabalho método dos ciclos e faço 5% por mercado. Eu trabalho lei favorito. Eu fiz 5% no lei favorito, e o favorito agora que eu fechei a minha transação. Mas o favorito ainda está pior agora do que há 10 minutos quando eu fechei. Aí você cessou seu lucro cedo demais e você não pegou um jackpot para sua estratégia. Isso não faz sentido nenhum. Nem para ganhar mais, nem para perder menos. Dentro do que nós sabemos, só no flow do mercado, só seguir. Metas, mas eu quero fazer mais dinheiro ao mês. Trabalha mais, Voluma mais, né? Volta na questão que a gente tava falando agora. Isto não é tão diferente assim da vida real, porque fora do trading, se nós queremos ganhar mais e temos um trabalho normal, o que é que nós vamos fazer para ganhar mais? Se eu chegar ao pé de uma patrão, eu posso lhe pedir mais, mas eu estou dependente ou se ele fazer vai hora dar extra, ou não. se tiver liberado pelo seu chefe. Senão você nem pode fazer hora extra. Não tem muito o que fazer. E aí o Fábio mandou ali, trade não é sobre o que a gente quer. É sobre aproveitar as oportunidades que o mercado nos dá, né? O André chegou aí, boa noite, cheguei da corrida. Salve, André, seja bem-vindo. O Liug mandou um boa noite também, perguntou o que ele perdeu. Pô, perdeu muita coisa, viu, Liug? Hoje você perdeu bastante, mano. Perdeu 1h30, mas coisa pouca. O Arthur... Oi? Desculpa, Renan, só uma coisa importante, e já estou tempo de antena que eu estou a falar demasiado hoje. Os meus gringos no Under, se vocês forem ver, hoje em dia, back-under principalmente, que é mais fácil de mostrar isso, são muito diferentes. Mas são muito diferentes mesmo, ok? Às vezes, quem for tentar encontrar ali uma lógica não vai conseguir encontrar. Porque, às vezes, na boa oportunidade, eu só entrei meia stake. Às vezes, onde eu quero estar mais carregado, estou com 20% de stake. E em percentual, pagou um abuso. Sou preciso. Em termos de percentual sobre o dinheiro que eu utilizei no mercado, sou preciso pagou um abuso. Mas como em 2 ou 3 situações eu não consegui entrar bem, não consegui entrar mais dinheiro, está lá um green de $70,
E outros mercados que eu nem trabalhei tão bem e nem fui tão ativo no mercado, apanhei, estava dentro do under com 2 stakes e apanhei 3 gajos no chão. Paciência, né? Um lucro que era pra ser 10 virou 20. E se calhar esses 70 dólares são tipo 300, estás a ver? E eu não fiz grande coisa, nem tive grande mérito. Pois. Por isso, e o que é que eu fui fazer? O que domínio é que eu tenho sobre isso? Tenho. Exato. É por isso que o Fábio foi pontual ali, preciso. Trade não é sobre o que a gente quer. É isso. Não é o que dá. É o que dá pra fazer, né? Não é o que você quer. Senão você vai acabar forçando algumas situações ali que podem não ser interessantes, né? E o mesmo Fábio disse que, pra ele, né, a leitura de livros junto ao volume de mercados foi muito importante pra consistência. Melhorar seu mental ali, seu aspecto mental com livros que vão te ajudar nesse aspecto é fantástico. Queres trabalhar essa ideia? Não queres fazer aí um comentário mais profundo sobre isso, Fábio? Em que coisas é que te ajudou? Se foi em foco, se foi em conhecimento, se foi em leveza de espírito, estado de espírito, sei lá. Era um assunto que eu gostava de começar a abordar, de coisas extra-trading, né? Conciliadas, coisas extra-trading conciliadas com o trading que dentro da nossa rotina. Parece uma coisa meio de coaching, ok? Eu não sou nada virado para isso, ao contrário do que às vezes podem pensar. Mas às vezes, eu li determinado livro porque eu tinha um controle emocional fraco, e aquilo revirou-me todo, não sei o que mais. Pode ser. Mas as melhores pessoas que existem no planeta são pessoas que leem ou não. Você parar pra pensar nisso aí. Sim. Né? Então, pronto, né? É tão simples quanto isso. E aí o Rian Peron falou, atrasado, mas cheguei. Salve, Rian. Agora falei certo, não fala mais Ryan. Pra ninguém ficar te zoando, cara. Seria bem-vindo. Aí o José, ele mandou ali algumas mensagens, né? Ele falou, é isso mesmo, a palavra mágica é ver mais. Né? Ele mandou um abraço a todos, que ele, pelo visto, já foi embora. Então um abraço aí ao José, se você está vendo isso aqui depois gravado. O Zé Miguel, ele mandou aqui, ó. Parabéns a todos pelo trabalho que desenvolve aqui no Forrado e lá no Alpha. Continue forte, esse abraço aos 3. Muito obrigado pela moral de sempre ao Zé Miguel aí. Que tá lá no Alpha também, de vez em quando ele aparece por lá com a gente. Aí o Arthur fez um comentário aqui interessante. Ele falou, ó, uma pergunta sobre isso de PL. Acham que em algum momento vocês podem vir a priorizar mais o match odds para conseguir chegar a realmente grandes patamares financeiros? E aí ele completa. Não diria fazer back e mão no queixo, mas sim priorizar trabalhar na ladder do match odds ao invés do under. Simplesmente porque dá pra carregar muito mais grana. Já vou dar minha resposta aqui. Não, porque o melhor trader que eu conheço... O melhor trader que eu conheço? Talvez não seja o melhor trader que eu conheço, mas os 2 traders que eu conheço que fazem mais dinheiro na Betfair são do mercado de gols, não são do match odds. Então, não por causa disso. É a minha opinião. Né? Dá que pensar. Não são de match odds. Não são de match odds. E você sabe quem eu tô falando, né? Sai. Você sabe os 2 que eu tô pensando. Um Tuga e um Zuka. Exatamente. Então, não, porque pra mim o horizonte de mercado de gols é assim assustadoramente grande, algo que eu não sabia, tá? Eu não sabia. Melhor trader de under. Que é o melhor trader de under atualmente no Brasil? Pra mim é simples a resposta, mano. O melhor eu não digo, mas o que tem maior resultado. Sir Cipriano. Eu acho que é o Cipriano, sim. Também. Mas sem dúvida. A gente não conhece os outros, certo? A gente conhece ele, então. Se for dar back ao under, eu acho que sim. Provavelmente. Vou dar back ao... Não, mas é. E tá aí, mano. Provando que é possível, tá ligado? Provando que é possível. Então, assim, eu não vejo, respondendo diretamente a sua pergunta, né, Arthur? Eu não vejo um mundo que eu abandono o mercado de gols pra ir pro match odds, porque o under, tipo assim, paga pra caralho também, tá ligado? E existem exemplos de pessoas, né, esses 2 que eu tô pensando aqui, que me mostraram que é possível e o horizonte é muito maior do que eu sequer poderia imaginar em algum momento da minha carreira. Basicamente. E o meu mercado HT prova isso, inclusive, tá?
Vou ser obrigado a dizer aqui publicamente, inclusive. O meu PL, tá? Durante o HT, nos mercados FT, tá pra ir uns 50%, pelo menos 60% do meu PL total. Se eu desconsiderar alavancagens, é 70%, 80% do meu PL. Então, por aí você imagina, né? Opinião de vocês sobre essa questão? Oportunidade. Depende das abordagens, pá, depende depende de onde cada um encontra valor. Não, mas a pergunta é se vocês viriam, né? Se na sua opinião você viria priorizar o match odds. Hoje você vê um mundo desse, Daniel? Você eu acho que devia. Eu acho que há alturas do. Eu acho que devia priorizar o match odds, por exemplo, nos primeiros 15, 20 minutos, sim. Tá, então primeiros 15, 20 minutos. E você, André? Mas só para explicar, porque onde eu sou bom no under, não há. O mercado não tem as características ideais para eu trabalhar de movimentação, não é só liquidez, de movimentação de mercado. Boa. E na sua opinião, André? Se for algum dia, seria nos 15, 20 minutos, ou então e passar para o HT, para o FT, igual você fez. Mas para o match odds, priorizar. Improvável, por enquanto. Eu não, Infelizmente, enquanto, muito. Infelizmente, a liquidez dos HT está a fugir outra vez. Sazonal, um dia já volta. É bem difícil. E aí o Arthur falou que ele pensa muito, que ele pensa sobre isso, né? Então, fica aí o nosso feedback pra você, Arthur. Acho que o horizonte é assustadoramente grande com relação ao mercado de gols. Aí o próprio Arthur, né, ele mandou aqui. O problema de volumar pouco é que nós, como os traders, precisamos de estar afiados para ter a melhor forma. Se você voluma pouco, fica complicado. E um alto rendimento parecido com um atleta mesmo. Exatamente, concordo totalmente, Arthur. E é o que a gente estava comentando, né? Há pouco. 100%. Aí o Arthur Gamester aí, ó, ele falou, eu acho que isso é muito específico pro mercado de vocês. Pois, por exemplo, no tênis, por vezes, tem 20 jogos no dia. E eu só vejo valor em trabalhar em 3. Então tá aí a visão do Arthur, que é especialista em tênis, mas também trabalha futebol. E, inclusive, vão lá no canal do Arthur, que ele tá fazendo um projeto. Os traders engenheiros nunca estiveram tão em alta. Vários projetos rolando em simultâneo na nossa comunidade, o que é muito bom e a gente gosta bastante. E aí o Fábio respondeu ali você, Daniel. Ele falou principalmente o mental mesmo. Então são livros ali que ajudam, né, no mindset. Tá? E aí o André, ele falou ali, né, que tinha chegado da corrida, né? Aí ele falou, faço 1 hora no trabalho todos os dias. Ou seja, 1 horinha de corrida. Ajuda também no trading, tá? Atividade física, muito importante. Aí o André também perguntou, quem é o melhor trade de under atualmente no Brasil? Cara... Para mim é o Renan. Obrigado, cara. Nossa, fiquei lisonjeado, viu? Obrigado. Tecnicamente, os dois aqui. No Brasil, ele tá em Portugal, cara. Fala que sou eu. Eu tô em Portugal, meu. Caramba. Ele perguntou no Brasil, cara. Meu, Eu tô vendo ele no Brasil, pô. André, eu vou te ofender quando tu falas bem de mim, meu. Você é casado com a brasileira. Tá com a camisa do Cruzeiro. Tá num podcast do Brasil, porque é forrada, não é forrada ou pá. Então você é brasileiro. Então não enche o saco. Perfeito. Pronto, você quer mais argumento? Para mim, o que está no maior patamar, no maior patamar é o Cipriano. Para mim, o que tem mais margem de progressão é o Renan. Obrigado pela toca. Não é elogio nenhum, digo-te já. Preferia que tu não fosses tão bom para não me dar o dinheiro. Não, mas eu nem tô no mesmo mercado que você, cara. Tá tranquilo. A gente trabalha no máximo 20 minutos no mesmo mercado atualmente. Você já parou pra pensar nisso? Porque tu és muito sagaz no que tens que estudar, também és pragmático e é isso. Tens algumas características que eu acho que no longuíssimo prazo vão-te sempre potenciar mais que os outros. Cara, assim, pra mim, o que tem melhor resultado, assim, com certeza não, porque a gente não sabe pede de todo mundo, né? Então a gente pode ter grata surpresa. Um brasileiro, né? Peço imensa desculpa, R9 ou o que é que meteram aí agora no chat, R9 do trading. O quanto eu gosto de ti, miúdo, mas
certeza que há alguém mais no Brasil que faz mais dinheiro no under. E é tal história. Público não. Cipriano disparado, assim, ó, com uma margem tranquila. Agora, lá dentro do Alpha, mano, tem cara bom pra caralho de under também, e tudo brasileiro, mano. E tem cara Tuga também bom pra caralho, tipo o Daniel, tipo outros Tugas que estão lá que são bons pra caralho. Então, assim, mano, você quer... É que é foda falar, né, do micronicho que a gente vive, mas, cara, tem tanto trader bom pra cacete de under lá, que é difícil pra mim fazer um ranking, tá ligado? Mas eu acho que o top 1 pra mim seria o Cipriano, vou me comprometer aqui, tá? O top 2 seria o Neviton ou o Gustavo, eu tô nessa briga aí, cara. Aí depois vem o Gian. Pô, tem muita gente, pô. Tem muito cara bom que vai ter o under, velho. Eu acho que o Neviton é mais técnico que o Gustavo e eu acho que o Gustavo tem um mental mais diferenciado, né, talvez. Um mental e um cheiro. E um tino pra isso aqui que é maluco. E um cheiro. É o tino, um cheiro. E um cheiro para o jogo. Não, e uns fechos aleatórios que o Gustavo faz que ninguém entende nada. E ele fecha, pum, te bota em back e fala... Ele tem uma coisa... o Gustavo é foda mesmo. Não, tem muito cara bom, pô. Tem muito cara bom. Não vou ficar citando ninguém não aqui, pô. O Gustavo tem uma coisa que a mim que para mim é foda, que é ler a intenção das equipas. Ler o que é que o jogo vai dar. Acho que ele é bom. E o Gustavo, inclusive, ficou um elogio público, que é ele que eu já fiz essa semana, inclusive, esse elogio pra ele, velho. Elogio? Tanas, eu tô à espera de uma palestra há 2 anos daqui a nada. Eu vou falar isso. Ele é bom de trade, mas de palestra... Eu vou elogiar ele aqui publicamente, cara. Não, pior é que palestra se calhar também é, ele só não a fata. Tá, exatamente. Mas não, mas eu posso falar que ele é ruim de palestra, eu nunca vi. O trade eu sei que ele é bom. André, eu fiz uma palestra de propósito a ver se conseguia ouvir a palestra do Gustavo. Peraí, deixa-me garantir o meu lugar, deixa-me inventar isto. Não vai eu não apresentar e eles dizem, não temos 3 pessoas, então também não fazemos. Eu fiz a minha palestra de propósito a ver se acaba o conteúdo dos outros 2. Mas o Gustavo, inclusive, falando até com relação um pouco do tema, né? O Gustavo é um cara que tá no Alpha desde sempre, e ele é um cara que nunca... se vendeu, vamos dizer assim, a copiar os dos traders. Ele sempre teve o cunho pessoal dele. O Gustavo é dessa linha de trader que, tipo assim, eu vou fazer do meu jeito. Dane-se, tá ligado? E foi sempre assim, e, cara... Eu não consigo, eu não sei, pá, eu não consigo ler o Gustavo, mas acho que o Gustavo também tem uma puta de uma margem de progressão aqui magnífica. Eu gostava de ter. Que eu gostava de ter que não tenho. Assustador. E aí o Thiago falou, a minha motivação foi a minha sogra dizer que não percebia nada de trade. Por isso era melhor abandonar. Perfeita motivação, mano. Isso é das melhores coisas que eu já ouvi, meu. Das melhores críticas, que é, o que é que tu vais para lá fazer se tu não percebes nada daquilo? Genial, né? Bom. Mas se nunca for lá, nunca vai perceber, né? Então, não interessa, não. O motivo é muito bom. Ganhou. Genial. Eu sou fã. Okay? E não estou a ser cínico. Eu só fiz isso em loco, no sítio. Meu, eu ia dar os parabéns a... porque foi muito bem, foi bem metida. E eu entendo, ok? Eu entendo os dois, porque quem está fora daqui, o que é isto, meu? Ok, metam isso na cabeça. Quem está fora daqui é difícil dos outros entender. É difícil. Ponham-se no lugar dos outros. Imaginem vocês têm um filho em casa que não está a fazer nada da vida e depois diz, eu vou ganhar a vida a ver futebol, é tipo apostas. Meu, ficamos malucos. Metam sempre isso na cabeça que também é bom. Sim. Que é para nós nos enquadrarmos num mundo que não é só a nossa convicção, ok? Total. E aí o Lucas falou que o Cipriano é o R9 do trading. Tá mais pra Cristiano Ronaldo, tá? Mas tudo bem. Aí o Felipe falou, a minha dificuldade em volumar todos os dias é porque parece que os mercados se enquadram melhor pra mim nos finais de semana. Quartas até vai. Mas nos outros dias parece que o meu trade não encaixa. Por isso a dúvida, volumar mesmo assim ou continuar no que é certo? Tá aí a percepção do Felipe. Eu entendo o que ele está a dizer. Por exemplo, como é óbvio, não é como é óbvio, eu tento ir trabalhar para os jogos que me dão melhor condição. E, por exemplo, se eu tenho um jogo com um bom delay, eu prefiro ir para um jogo com um bom delay. Só que qual é que é o problema do bom delay, meu? É que as pessoas que andam nos jogos com bom delay têm características próprias, entram no jogo em função do que estão a ver. E eu especializei-me tanto nisso, que eu vou para uma La Liga
em que o mercado mexe de forma diferente e o meu back-under é uma porcaria. E não tem a ver, muitas das vezes não tem a ver com o raio do delay, tem a ver com o raio da movimentação que o mercado faz. Ou seja, E eu você fico prefere doido. trabalhar alguns tipos de jogos. E nesse aspecto é o que o Felipe tá falando. Só que não significa Sim, que não eu tenha perce- oportunidades em outros jogos, né? E que você Mas não eu estou a possa se dizer que adaptar. Né? eu percebo o que é que ele está a querer, o que ele está a querer dizer. O grind que eu hoje fiz, que me salvou o dia, foi a bola parada num jogo, sei lá, foi italiano. Não, Foi não italiano. foi. Foi o italiano. Eu peguei um gol de bola Foi o parada no italiano. Agora eu não sei Caramba. se foi esse. É que faz tempo já, pô. Aconteceu tem 5 horas, pô. Como que vai Ou foi no lembrar? espanhol? Eu não lembro. Teve um gol da Inter no de Não campo foi. Não foi. que eu levei. Foi no espanhol. Foi no jogo espanhol. Uma bola para a área qualquer. Ou seja, eu Boa. nem fui fazer onde eu me sinto mais à vontade. Mas... Aí o André perguntou, e o trader revelação? Pô, trader revelação tem um monte aí. Todo dia revelando mais trader, cara. Olha, vejam o canal do Priori. Eu Do vi, Priori? eu vi umas coisas interessantes. O Baldissera Interessantes também. para fazer. O Bruno Mas isso não tem vídeos. e o Breno o Baldissera Bruno. É. O Bruno. também. Tem vários. Aí o Fábio mandou ali, ó. Comecei muito focado em técnica e gestão, mas não conseguia de fato lucrar porque não entendia todo o processo mental por trás do trade. A autodisciplina, por exemplo. Tá aí a importância aí de ler. Fábio compartilhando aí a questão da leitura. O Quintela disse que mercado profissional é handicap asiático. Abraço. Tá bom, Quintela. Fique aí com seu handicap asiático, mano. Meu, não posso com apostadores, meu. Nem todo futsal, caramba. Aí o Rodrigo falou ali, ó, é sinistro como tem gente low profile com pele absurdo no trading. Sim, é sinistro. Vídeo alpha. Tem muito cara low profile. Tem cara, inclusive, que nem Instagram tem, filho. Só por aí, tá? Aí ele falou, tem uma galera muito pesada. Já nem me assusta tanto pele da galera que tá nas redes. Realmente, tem uns caras que você conhece e fala, meu Deus, como que é possível isso, né? Como é que nós vamos dizer? Pá, nós soubemos de um trader Tuga, de um trader português, eu e o Renan, que não vamos desenvolver muito o assunto, pá, que o PL dele diário era tipo os greens do Odd Justa no Mundial. Não, superiores. Diário, aquilo era tipo a rotina dele. Estamos a falar tipo das dezenas dos milhares, das centenas dos milhares. Por isso, Deander. Era um dos que o Renan estava a falar. Por isso, tudo é possível. Tudo é possível, né? Tudo E bom, é possível, meu. agora a gente tem que acabar o Forrada. Por quê, Daniel? Você sabe por que tem que acabar o Forrada? Porque vai começar o Brasileirão. Vai começar a Série B, cara. Agora às 9 horas. Então a gente tem 8 minutos, basicamente, pra dissertar sobre algo. Ou só se despedir da galera e agradecer todo mundo aí. Audiência muito boa hoje, hein? Maior parte do tempo ficamos com mais de 70 pessoas aqui online com a gente. Passaram por essa live mais de 400 pessoas, hein? Obrigado. É gente pra caramba. Diga o que você ia dizer. Pergunta flash assim, que alguém tenha uma dúvida que faça sentido. Se não tiverem dúvidas que faça sentido. Senão a gente pode ir de Nós vamos polêmica embora. vazia aqui, ó. Mas o R9 foi bem maior. Bem maior do que o CR7. Tinha bem mais Pergunta talento. polêmica. É. Não, tinha Melhor. bem mais talento. Melhor. E foi. Calma. Tinha bem Melhor. mais talento. E foi Antes bem de você pior. falar alguma coisa, Daniel, só fala o nome dele direito. O nome dele é Cristiano. Melhor. Ronaldo só tem um. Só Melhor. isso. Melhor. O Ronaldo só perde pro Pelé, na minha opinião. Melhor, tá? Agora, mas carreira, não pode longo dizer prazo, não sei o que, pananã. Aí não tem como, né? O CR7 bota no Para bolso, mim, né? Para mim o É foda fenómeno falar não isso, perdia mas- para o Pelé. Para mim o fenómeno não perdia para o Pelé, ok? O Pra fenómeno mim uma é coisa só pro Pelé. inacreditável. Pá, eu sou muito Mas em feliz. termos de carreira, infelizmente, ele teve lesão pra caralho. Ele não era profissional. Não. Tudo que o Neymar falam que o Neymar faz, o Ronaldo fazia Ele mil era vezes pior, tá Ele ligado? era pior. Então, Vejam as declarações dele do Mourinho sobre. Vão exatamente. perceber o que. É bizarro. O Ronaldo é bizarro. Eu acho que nunca vai existir. Eu já falei, se o Ronaldo tivesse os dois joelhos do Péricles, o Cristiano Ronaldo seria comparado a ele.
Não ao Pelé. Por aí. É por aí. Aí o Rodrigo falou ali, ó. O trabalho que vocês fazem aqui é essencial. Muito obrigado, Rodrigo. Fico feliz, velho. Brabos de verdade. Muito obrigado. Muito obrigado aí. E o Arthur Melo falou, não foi. Ponto final. Gostei do Arthur. Gostei. Aí o Felipe falou, o que o Daniel falou é muito interessante. Tem jogos que o mercado parece ter uma movimentação própria, independente do que se passa no jogo delay. É isso. Sempre vai ter aquele campeonato, aquele jogo que você se sente mais confortável, né? Vou dar um exemplo de hoje, por exemplo. Hoje eu falei, pô, vou fazer uma Turquia. Vou dar uma segunda chance pra Turquia. Fui lá, me estourei, se foder. Aí eu lembrei porque que eu odeio a Turquia. E vou ficar mais um mês sem fazer essa porra. E por que te estouraste já, cara? Porque é a Turquia, né, cara? É gol que tem que tomar, eu vou lá e tomo. Aí, que explicação sem conteúdo nenhum, cara. Tu és muito melhor do que isso. Eu tomei o gol da zebra. Você quer que eu fale o que pra você? Eu tomei o gol da zebra. É isso. Não satisfeito, teve 2 gols da zebra. Tá? Eu vou fazer o quê, mano? Chorar na Kombi, né? Eu e o Jean lá, se arrebentando nessa porra. Aí eu lembrei porque que eu odeio a Turquia. Tá aí, pronto. Agora eu fico mais um mês sem fazer essa porra. Mas foi gol da zebra. Não tem o que fazer. Eu tomo, né? Sério. E a última mensagem pra gente encerrar. Se formos quantitativos, não há dúvida que CR7 é melhor. Mas também não se pode comparar os tempos. Futebol evolui muito. É isso que eu falei. Melhor, pra mim, o Ronaldo só perde pro Pelé. Agora, infelizmente, em carreira, profissionalismo, joelho e tudo mais, cara, é difícil, né? Eu nem vou falar meu top 3 aqui, porque pode ser polêmico demais e aí a gente não vai conseguir terminar antes da Série B, cara. Devo Fala o top 3 e fecha a live. Não vou falar, me recuso a falar. Mas, né? Messi é maior que R9. Que é isso? Ó o Lucas, mano. Que é isso, Lucas? Depois dessa, valeu, galera. Não. Carreira, ele tá falando da carreira, aí tudo bem, aí eu concordo. Não, carreira, os dois são maiores que o R9. Concordo. Assim. Carreira, o R9 ganhou R9, tá? duas Copas. Se não fosse a Copa de 2002, filho. Tá bem, tá. Mas deixa no gelo isso aí. Tiago, aqui a questão é que o talento, é que o fenómeno meu, quando aparece, o futebol já era uma coisa bem. Era um futebol mais defensivo. Era um futebol mais defensivo e eram tranqueiros até o caramba. Ele levava porrada que nem era bonito. O fenómeno. O Neymar chora de levar porrada. Meu Deus, vocês deviam ver o fenómeno. Coitado daquele rapaz. Todo jogador habilidoso leva porrada, né? Não tem jeito. É natural do futebol, né? Apanha feito, né? Um doido. Mas é isso. Se inscrevam no canal, ativem a notificação, deixem o like, compartilhem naquele grupo de traders que você tem, aquele grupo que você compartilha stream, que eu sei que vocês compartilham stream, não deveria, né? Mas vocês compartilham, manda naquele grupo lá, enfim. Se inscrevam aí no canal, deixem os comentários, deixem o like. E, bom, era isso que a gente tinha pra falar por hoje. Programa muito top, muito legal. Adorei a companhia de vocês. E bora pra Série B, porque hoje tem forrada na Série B. Mas não forrada podcast, forrada de dinheiro. A time back under até os 80 minutos. E aos 80 minutos você dá lei. É isso, eu já sei o meu futuro. Eu não vou ter forrada nenhuma na Série B. Também não vou ter. Você não vai fazer, né? No caso aí, porque você não vai fazer, né? Mas tudo bem. Sim, vai pessoal. Jogão, cara. Vila Nova e Guarani. Pô, jogaço. Não, mas eu não dormi nada esta noite porque o meu filho está com um amigo da Elite e também vou ter que acordar outra vez. Vou ter que ficar com a fera o dia inteiro outra vez amanhã. Coisa linda. Só cuidando do miúdo. Amanhã nem tem jogo, só 4 da tarde. Tá de boa. Você vai ter o dia inteiro pra cuidar dele. Tem um joguinho só. Tem 2 joguinhos no mesmo horário, basicamente. 4 da tarde amanhã. Tá de boa. Fica tranquilo. E o França disse que o Arboleda é o melhor zagueiro do Brasil. Concordo. Dito isso, encerramos. Forte abraço.